Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 27 de junho de 2024. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, o nosso galã do bem, o nosso André Gonçalves, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cara, tudo ótimo, assim. Lembrando do André Gonçalves, que a gente estava comentando agora há pouco, que com 40 gramas eu beijo o Pelé no avião. Assim, Pelé, acho que vai ser meio difícil hoje em dia, mas a gente entendeu a mensagem aqui, Rodrigo Hipólito. Que isso, tu não acredita no além? Tu não acredita no além? Você é um cara não espiritualizado, Vitor? Seu ateu. Vamos deixar esse assunto para o Midcast sem pauta, Rodrigo. Não é o momento agora. E fechando o nosso trio de hoje, temos ela, a maior brasileira viva, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, tudo bem. Vocês viram que a mãe do Pelé morreu esses dias? Eu vi, cara. Porra, ele morreu de velho e ele tinha mãe. Olha só. Exatamente, cara. Fica aqui a informação. Começando esse clima, pô, gostoso, né? O episódio, né? Nada fúnebre. Muito bom, cara. Tá bem de acordo com o Brasil, né, cara? Nossa política nacional aqui. Que é o que debatemos aqui. E lá no YouTube, Rodrigo e Ana, onde temos agora, nesse momento aqui que estamos gravando, 3 pessoas assistindo, 3 ouvintes assistindo aqui a nossa gravação, porque nos apoiam lá na categoria Beijo da Lhama. Temos aqui a Laís de Moraes, o Reni Barcelos e um terceiro elemento que não se pronunciou aqui no chat, mas que está assistindo. Então, assim, eu esqueci completamente. Ah, lembrei o que eu ia falar. Lá no YouTube, eu botei tipo uma capa, né? Para transmissão, e lá tá assim, ó, informação, esperança e bom humor. É o lema aqui do Midcast. O que vocês acham? Eu acho que o Rodrigo é o bom humor, pra dividir. Sim. Esperança com certeza não. Mas o bom humor, claramente, né? Bom, vamos então começar falando aqui sobre a situação lá no Rio Grande do Sul. Continua o rastro de destruição sendo exibido pra gente a cada dia que passa, né? A gente ainda tem muitos lugares que precisam, né, de reconstrução, muito lugar ainda. Eu vi que tem um povoado, acho que lá no sul do Rio Grande do Sul, que está embaixo d'água até agora, cara. Então, assim, tem muito. A gente teve lá em Porto Alegre, por exemplo, né, o Guaíba subindo na sua cota, mas ainda bem que não chegou ao nível de transbordamento e parece que vai durar até o final de semana para ele voltar a um nível razoável. Então, assim, a gente ainda tem várias pessoas desaparecidas, né, que é uma coisa que infelizmente assola as famílias, principalmente que estão querendo saber o paradeiro das pessoas. Os bombeiros continuam com as suas buscas, né, tem pontos fixos lá no estado para coordenar essas buscas, e então a gente relembra aqui que se você puder apoiar quem está precisando lá no Rio Grande do Sul, tem os links aqui na descrição do episódio. Se você quiser ir direto lá no site do Apoia-se, tem também como você apoiar quem está precisando. A gente tem 2 notícias aqui, né, que eu separei para a gente comentar, se vocês quiserem, que a primeira é que o governo federal prorrogou na última terça-feira, né, do dia que a gente está gravando, dia 25, o prazo para que as prefeituras de cidades atingidas pelas enchentes cadastrem as famílias para receberem o auxílio reconstrução até o dia 12 de julho. Auxílio reconstrução aquele de R$ 5.100 que o governo federal está disponibilizando. O prazo se encerrava essa semana, né, mas, no entanto, 166 cidades ainda não pediram o auxílio. Ao todo, 444 municípios do estado podem solicitar o benefício, que até o momento 256 mil famílias de 115 municípios já foram aprovadas para receber o benefício. Então a gente teve essa ampliação, que é importante, né, porque é uma quantidade muito grande ainda de municípios que não fizeram essa solicitação, e a gente sempre fica na torcida para que isso esteja chegando de forma célere para as pessoas que precisam. Além disso, a gente teve, né, aquela reunião sobre a dívida do Rio Grande do Sul com a União, que o Eduardo Leite queria a extinção da dívida, e a União disse que não tem como, né, que ficam ali pelos 36 meses, são 36 meses, né, que foi suspenso, e aí o STF, ele fez ali uma audiência de conciliação, foi o Fux que convocou para
se discutir esse assunto e não se chegou a um consenso, né, porque cada parte queria uma coisa. E, no entanto, o governo federal anunciou uma antecipação de 680 milhões de reais para o Estado, né, além de tudo que já foi disponibilizado, segundo o governo federal, para o Rio Grande do Sul. E aí eu queria ler as aspas de duas pessoas envolvidas nesse tema. Paulo Pimenta disse o seguinte, ó, abre aspas, o importante é que as pessoas saibam que, como nós estamos 36 meses com a dívida suspensa, não haverá nenhum tipo de pagamento, como nesse período, não haverá incidência de juros. Qualquer medida que fosse tomada nesse momento sobre a dívida, ela só teria reflexo ao final dessa suspensão. Portanto, só daqui a mais de 36 meses, o que nós precisamos agora é dinheiro imediato para o Estado. Fecha aspas. Aí vem o nosso querido Eduardo Leite, que comentou o seguinte, ó, abre aspas, o que a União apresenta de antecipação de pagamentos precatórios também já estava previsto a ser pago nos próximos anos e que vai ser antecipado para este ano. É importante a ajuda a ativar a economia do Estado, sem dúvida nenhuma, mas não é recurso ao ente federativo, o Estado, que mantém essa fragilidade na capacidade de sustentação dos serviços essenciais da população, especialmente na calamidade, fecha aspas. Ou seja, Eduardo Leite disse que não está o suficiente. Vocês querem comentar alguma coisa? Ah, tá boa, né? Não quer pagar, o Lula tem que pagar os servidores dele, o Lula tem que fazer tudo. Para ele ainda tá em alta, né? A popularidade dele. Ah, Eduardo Leite, me poupa. Cara, eu vou lembrar que é muito bom que o governo ele tenha prorrogado o prazo para o cadastro das prefeituras, e um dos motivos de se ter muitas prefeituras não terem conseguido fazer esse cadastro é por incompetência do Estado, porque a prefeitura não trabalha sozinha, a prefeitura precisa de uma coordenação do Estado, principalmente num momento como esse. E a gente já teve muitas demonstrações de que o Estado não parece estar interessado em fazer isso. Então dificulta esse cadastro ou não orienta de modo adequado para que os prefeitos e os funcionários das prefeituras consigam buscar esses caminhos. Porque não é uma coisa que todo mundo sabe. Não é uma coisa que você entra para trabalhar na prefeitura e você automaticamente entende todo esse sistema. Não. Você precisa de orientação do governo do Estado. Você precisa que esses caminhos eles sejam indicados. E às vezes são coisas simples. Você conseguir dar uma pequena formação, passar os links de modo adequado, explicar como que se preenche um formulário. Do contrário, aquilo não anda. Não há mágica. Não dá para instalar os dedos. Esses dados, eles não estão todos automaticamente no governo federal. É necessário que as prefeituras preencham esses cadastros e façam a requisição. Do contrário, você não consegue andar com o processo. E para elas fazerem isso, precisa de orientação do governo do Estado. Então, enquanto o Eduardo Leite está ali reclamando de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, não é como se não tivesse coisas para o governo do Estado fazer. E de que adianta você pedir a liberação de mais verba, você pedir a liberação de mais crédito, se na prática, para que esse crédito chegue, para que essa verba chegue, você precisa que o governo do Estado faça o seu trabalho. E note que nem o Paulo Pimenta, nem o governo federal têm batido nessa tecla, porque eles poderiam vir a público e reclamar da incompetência do governo do Estado, mas não fazem isso, poderiam, e ela fica cada vez mais nítida. Então, nesse momento, dinheiro há. Prazo para que esse dinheiro seja empregado, para que ele chegue nas prefeituras, para que ele chegue nas famílias, depende do trabalho do governo do Estado. Depende das prefeituras também conseguirem cadastrar esses CPFs, como a gente viu que aconteceu em Porto Alegre. Por conta da incompetência da prefeitura de Porto Alegre, você tinha um atraso no cadastro dos CPFs, que deveriam ter sido feitos pela prefeitura e não foi feito. Então, não é uma questão só do governo federal. Claro, vai sempre dar para fazer mais, você pode sempre cobrar e fazer mais. Então, o que eu acho provável, por exemplo, é que essa dívida que ela foi adiada, esse pagamento pelos próximos 36 meses, que vai bater esses 36 meses, e o Rio Grande do Sul não vai conseguir pagar essa dívida, porque não conseguiria antes mesmo da tragédia. A situação da dívida no Rio Grande do Sul, antes dessa tragédia, ela já era uma coisa assim, vexaminosa, já precisaria adiar de qualquer maneira. Então vai bater esses 36 meses e vai adiar novamente. Vai adiar novamente. Não tem por que eles reclamarem agora e quererem a cancela de uma vez. Não, meu colega. Até porque você não sabe como é que vai andar a economia daqui a 36 meses. E você não sabe quais vão ser os próximos governos também. O sujeito ele já está pressupondo que ele vai ser eleito, então ele quer o cancelamento dessa dívida. Segura sua onda, né? E isso é algo a se ver. Para onde vai o Eduardo Leite depois dessa? Porque ele continua ainda a mandar num certo setor do partido, mas ele vai perdendo força. Ele vai perdendo força porque, no fim das contas, ele não conseguiu fincar a sua imagem como uma resposta eficiente
a essa crise no Rio Grande do Sul. Essa era uma expectativa dele e do partido também, que ele conseguiria fazer a sua imagem, que ele conseguiria mostrar que ele era um bom governador num momento tão difícil como esse, e ele não conseguiu. Tudo que ele conseguiu fazer é ficar reclamando, vestir o coletinho e reclamar que o governo federal deveria fazer o trabalho dele. Então a imagem dele não sai limpa. Já estava bastante suja e ele começa a perder cada vez mais espaço. No fim das contas, ele nota isso também. Ele nota que ele não conseguiu usar essa crise, que é uma coisa que o político faz, gente. O político vê uma crise, vê uma situação, e ele, além de trabalhar, vai fazer a imagem dele, e o Eduardo Leite não conseguiu. Só uma informação adicional, aquela questão do auxílio reconstrução, o governo tinha liberado quase 2 bilhões, né, para poder pagar esse auxílio, e parece que foi disponibilizado mais um crédito de 600 e tantos milhões essa semana para tentar atender mais 142 mil famílias. Então, tem essa informação também. E um dos resultados dessa audiência que teve lá no STF, né, junto com o governo do estado e o governo federal, é de que vai continuar, né, tendo ali a manutenção do diálogo e o empenho recíproco nos esforços para a construção de outras medidas de auxílio financeiro ao estado do Rio Grande do Sul, em nova audiência de conciliação a ser designada na estação para a primeira quinzena de agosto, sem prejuízo de outras medidas que deverão ser adotadas nas searas institucionais próprias. É isso então. Eu procurei mais coisas sobre o Rio Grande do Sul, mas infelizmente, né, a gente está entrando naquele momento em que se normalizou a tragédia e a gente já vê pouca coisa, né, sendo dita a respeito, né, da tragédia que a gente teve, infelizmente, mas continua aqui a nossa solidariedade com a galera aí do Rio Grande do Sul. Se você puder, novamente, ajude quem está precisando, link na descrição do episódio. Bom, vamos agora aqui com atualizações de notícias passadas. Tem aqui uma sequência de Lula falando. Ana Raíssa, se preparem, mas acho que essa não é tão ruim, não. Entrevista essa semana. O Lula tá dando muita entrevista, tá difícil de acompanhar, tá? Vou ser sincero aqui para você, não sei você, mas tá difícil de acompanhar. Mas uma das entrevistas que ele deu, que foi para uma rádio de Teresina, perguntaram sobre a questão do leilão do arroz, e aí ele disse o seguinte, ó, palavras do Lula, hein, gente? Abre aspas. Tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. E depois tivemos a anulação do leilão porque houve uma falcatrua numa empresa. Por que eu vou importar? Porque o arroz tem que chegar na mesa do povo, no mínimo a R$20, o pacote 5 quilos, que compra a R$4 um quilo, mas não dá para ser um preço exorbitante, fecha aspas. Então, tivemos aí o Lula usando o termo falcatrua para se referir às empresas ali que ganharam aquele leilão que foi cancelado, que a gente já comentou aqui. Tivemos também o Lula comentando que se a PGR aceitar o indiciamento do Juscelino Filho, aí sim o Lula vai ter que afastar esse grande ministro do União Brasil. Deixa eu ver aspas aqui do Lula, ó. Há um pedido de indiciamento da Polícia Federal. Há um pedido, tem que ser aceito ou pelo Alexandre de Moraes ou pela PGR. Não foi aceito por nenhum ainda. Eu, como já fui vítima de calúnia e difamação, tive proibido o direito de me defender. Não tive direito à presunção de inocência. O que eu disse para ele: a verdade só você que sabe. Se o procurador indiciar, você sabe que tem que mudar de profissão. Fecha aspas, declarou Lula na entrevista para o UOL. Então, o Lula aí se pronunciando, né, acho que pela primeira vez, sobre qual vai ser o destino do Juscelino Filho, em algum momento, né? E nessa mesma entrevista... Eu gostei do mudar de profissão. Eu gostei do mudar de profissão. Tipo, nunca mais vai ser político. Deus. E aí eu também, nessa mesma entrevista, teve o Lula dizendo que, em hipótese alguma, ele vai desvincular o BPC e as pensões do salário mínimo, que era uma das coisas que estavam sendo ventiladas lá dentro do Ministério da Fazenda, né, de fazer essa desvinculação. Abre aspas novamente para o Lula. Não é possível porque eu não considero isso gasto. A palavra salário mínimo é o minimorum, não sei se eu falei certo, provavelmente não, que uma pessoa precisa para sobreviver. Se eu acho que vou resolver o problema da economia brasileira apertando o mínimo do mínimo, eu estou desgraçado, eu não vou para o céu, eu ficaria no purgatório, fecha aspas, para o Lula. Então agora rapidamente, comentários, se vocês quiserem, rapidamente, sobre essas falas do Lula. O Juscelino Filho, ele vai ser cortado, isso é uma coisa que já está acertada, o partido inclusive já aceitou que isso vai acontecer, então nos bastidores isso já foi dito, olha, ele vai rodar, vão ter que escolher outro nome, e o problema pra gente é que vai continuar a escolher um outro nome do União Brasil e vai ficar na mesma, né? Então a gente não sabe quem é a próxima figura que vai causar problemas, mas vai, porque é aquele partido que tá na base não
Tá. Agora, sobre o Lula escolheu tal e tal palavra, como foi falcatrua, honestamente, assim, já... E olha que a gente bate muito no Lula aqui, mas sei de onde vem isso, que as pessoas começaram a achar que qualquer palavrinha ela é uma coisa pesada, sabe? E aí qualquer palavrinha que o Lula usa, que são coisas leves, assim, vixe, ele não mandou ninguém tomar no cu. Ele não falou que foi, que isso aí, cancelaram o leilão por conta de uns filhos da puta lá. Ele não falou isso. Falcatrua é uma palavra Seria super ótimo, leve, cara. Falcatrua é um negócio super, é quase singelo. E aí o cara escolhe palavras até sutis e eles vêm em cima. E detalhe que até veio numa entrevista recente do Haddad, quando o mercado reclamou que o Lula falou do mercado em tais e tais termos, e que ele comentou, tava escrito lá que ele deveria ter falado isso, isso e isso. E você vai ver o que ele disse, e o que ele disse não tem nada demais, assim, sabe? Sei lá, podia ter falado tranquilamente que o mercado tá dando um piti. E aí a fala que tava anotada pra ele dizer era isso, só que com palavras burocráticas. E se tu não usa palavras burocráticas, o pessoal se ofende. Sei lá, essa galera é uma casquinha de ovo. Qualquer coisinha que você fala, eles se sentem muito ofendidos. Até parece que a gente não veio de 4 anos de um sujeito que ficava, sei lá, cara, escarrando no microfone do jornalista. E agora tu vai reclamar que o sujeito usa a palavra falcatrua. Sei lá, isso é quase português arcaico. Se ela tá no mesmo nível do latim que ele usou lá, pro Minimorum. Eu não vejo por que reclamar, mas tá ficando uma insistência, tá ficando desagradável já. Qualquer palavrinha diferente que ele usa, com liberdade de expressão básica ali, o pessoal já pega no pé. Rapidinho, teve uma que não estava aqui na pauta, quando numa dessas entrevistas ele pergunta, né? Você acha que tem alguém na Faria Lima, né, que gosta mais da população, né, que gosta mais de ajudar o povo do que eu? Você acha que alguém sabe mais do que eu como ajudar o povo? E esse trecho do Lula que está circulando aí nas redes é muito bom também. Ele, mais uma vez, dando pito ali na Faria Lima, que é o jeito correto, né? Ana, quer comentar alguma coisa? Não, vamos manter no rápido. Maravilha. Bom, então vamos seguir aqui. Vamos falar sobre os professores das universidades federais que decidiram encerrar a greve em todo o país. Rodrigo, não sei se você tem alguma atualização, mas quando eu vi essa notícia, os técnicos administrativos continuam em greve, né? Os professores é que decidiram encerrar, correto? Correto. Os técnicos em educação eles continuam em greve. As instituições federais, vindo os institutos federais, eles aceitaram um acordo com o governo, que não é 100% do que se pediu, então não observou completamente a pauta. Uma das principais coisas que é a reestruturação de carreira, ela não tem uma perspectiva ainda, então isso é um problema. Na prática, a direção nacional, ela decidiu encerrar a greve, mas a gente ainda tem, se eu não me engano, 10 universidades federais que elas não acataram essa decisão, ainda vão fazer assembleias até sexta-feira, até amanhã, dia seguinte dessa gravação, ainda vão fazer assembleias e tem até o dia 3 de julho para dar uma resposta se encerram ou não. A probabilidade é que essas instituições que ainda não acataram essa decisão, que elas acatem, porque não tem ali a ideia de você manter essas instituições em greve de modo independente, você não vai conseguir resultado, né? Não se espera que você tenha um resultado com uma greve que ela não seja mais extensa para toda a categoria. Mas a gente ainda não sabe como vai ser essa retomada, porque tem instituições que elas já reorganizaram parte do seu calendário, tem instituições que ainda não deram nenhum indicativo sobre como vai ficar esse calendário acadêmico para encerramento desse semestre para o próximo. Então não é uma coisa tão rápida também depois desses meses de greve. Há de se fazer um planejamento. Só falar encerrou a greve, voltamos e ponto final, e vai empurrando com a barriga, não funciona. Você precisa sim de um tempo para reorganizar esse calendário para saber como é que vai ser essa retomada. Mas de início é isso. O governo ele fez uma proposta, a gente sabe que não vai conseguir 100% da pauta, isso já se sabe, quando você inicia uma greve, você não consegue 100% da pauta. Honestamente, eu não fico feliz, porque a gente aceita uma percentagem pequena de um aumento, mas não é uma recomposição salarial, e essa é a maior crítica. O governo ele fez uma proposta de aumento do salário, acho que foi 9%, assim, desse... Dividido em 2025 e 2026? E não é recomposição. Não vou me lembrar agora dos números exatos. E eu não vou abrir o link para verificar. As pessoas não, porque no link não tem. No link não tem. Só diz que os reajustes vão ser em 2025 e 2026 com percentuais diferentes para cada classe profissional. Sim. E é um aumento, não é uma recomposição. E esse é o maior problema. Então você tem o problema de não fazer recomposição salarial e de dar uma volta na reestruturação de carreira, que seriam os dois principais pontos aí. E fica aquele gosto amargo, né? Porque enquanto a gente tem esse pequeno aumento, o governo
anunciou e manteve o investimento de centenas de milhões para a construção de novas instalações para institutos federais e universidades, quando esse dinheiro ele poderia ser direcionado para poder manter as instituições que a gente já tem e que em alguns casos estão em penúria. O caso dos técnicos ele é pior ainda, né? A gente comentou isso 2 episódios atrás, que o caso dos técnicos é ainda pior e que a gente precisa, além de reestruturação de carreira, de recomposição salarial, de concursos para novos técnicos, que é insuficiente. A gente cresce o número de vagas, a gente precisa, além de mais professores, também para manter o funcionamento das instituições, que não é só aula, lembrar disso, né? Instituição federal você não tem aula, você tem que manter laboratório de pesquisa, você tem que manter projeto de extensão, você tem que manter toda a burocracia, e para isso a gente precisa de técnicos. Para cada área, técnicos específicos que dão conta de competências também daquele curso, daquele centro. Então, por isso que os técnicos eles continuam com a sua paralisação, com a sua greve. Não fico feliz, honestamente, com esse resultado, mas na prática a gente já observava que essa greve ela se estenderia e que o governo estava ligeiramente impassível com relação a parte desses diálogos, né? Então também não há de se esperar de onde não vem. O que nesse caso é ainda pior, porque você esperar de onde não vem, quando a gente fala de um governo supostamente de esquerda, é pra gente sentar e chorar. Mas foi o resultado que a gente teve. Então vamos aguardar também para a próxima semana, saber quais vão ser as respostas dessas últimas 10 instituições que elas não acataram a diretiva nacional, e se isso vai repercutir, se vai ter algum outro tipo de apoio, vamos aguardar para ver, mas de início é isso. Os professores eles voltam, a maioria nessa próxima semana, e os técnicos eles continuam parados até que se tenha um diálogo proveitoso com o governo federal. Ana, vai querer comentar alguma coisa? Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, então não vamos matar aquele ouvinte específico de raiva e eu ficar aqui concordando com o Rodrigo. Mas não tenho, assim, é uma pauta que eu acompanhei de longe só. Como mais uma vez, uma pena não termos aqui Diego Esquinelo participando dos episódios quando a gente comenta sobre esse assunto. É porque o Diego tá de greve. Ele é técnico, inclusive ele ainda do Midcast, né? É verdade. Bom, vamos então voltar a comentar aqui sobre a questão dos incêndios no Pantanal, porque saiu aqui a notícia nos últimos dias de que o Pantanal e o Cerrado bateram recordes e registraram no primeiro semestre deste ano a maior quantidade de focos de incêndio desde 1998, início da série histórica de dados do INPE sobre focos de queimadas no país. No Pantanal, a quantidade foi de 3.262 focos entre 1º de janeiro e 23 de junho. O número é 22 vezes maior, né, do que o registrado no ano passado, segundo dados do próprio INPE, e o bioma bateu o recorde de queimadas registrado no primeiro semestre de 2020, que era o que a gente já tinha comentado no episódio passado. E no Cerrado já são 12.097 focos de incêndio desde o começo do ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 32%. E aí do total de áreas atingidas, 53% ficam na região conhecida como Matopiba, que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E aí, por conta, né, de toda essa divulgação, né, das imagens que a gente tem visto nas redes sociais, teve uma, né, que estava uma festa rolando numa dessas cidades que tem um maior índice de desmatamento, lá perto ali na região ali do Pantanal, o fogo tomando ali o Pantanal assim ao fundo e a festa ali próxima, né, rolando como se nada tivesse acontecendo. E aí a gente teve o gabinete de crise, que a gente já comentou também no episódio passado, que o governo federal montou, e essa semana a Marina Silva, junto com outros ministros, vieram a público, né, para dar uma entrevista coletiva na última segunda-feira, afirmando que as queimadas registradas no Pantanal são, abre aspas, fora da curva e uma das piores situações já vistas no bioma, fecha aspas aí para Marina Silva. E aí a gente tem uma fala dela aqui que eu tinha separado, que eu achei interessante aqui, deixa eu achar, cadê? Aqui, ó. Toda a bacia do Paraguai está em escassez hídrica severa. Nós não tivemos a cota de cheia, não tivemos interstício entre o El Niño e a Laninha, e isso faz com que uma grande quantidade de matéria orgânica em ponto de combustão esteja causando incêndios que são fora da curva em relação a tudo que se conhece, fecha aspas. E aí ela disse também que não faltarão recursos do governo federal, claro que com responsabilidade, analisando caso a caso. E eu queria saber de vocês se foi satisfatório o que vocês viram do pronunciamento da Marina Silva, de falar que não vai faltar recursos do governo federal.
A gente teve ali os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul decretando a proibição desse manejo até o final do ano também. É o suficiente? O governo foi pego mesmo de surpresa? O que vocês viram isso? Vou falar enquanto serratense. Uma coisa que não dá pra gente não lembrar quando fala, né, da questão do Pantanal e do Cerrado é que são áreas que o agro tem na mão. O Cerrado é o bioma que mais se degrada ano a ano há muitos anos. O Cerrado praticamente está acabando, assim, você pode dizer que enquanto bioma, por causa do agronegócio. E aqui tem uma coisa que se não é explicitamente área de reserva, parece que a especulação imobiliária e o agronegócio não se preocupam em passar por cima, sabe? E o Cerrado é um bioma que pega fogo espontaneamente. É engraçado isso, mas é assim, essa matéria orgânica que você falou, Vitor, ela é feita para queimar, para, né, em condições normais, você tem um fogo que restaura o cerrado. Então tem parques que, às vezes, ou locais, né, de vegetação que pegam fogo e as plantas brotam depois, as árvores brotam e tal. Então é uma limpeza, assim. Mas a gente sabe, quem vive no cerrado sabe, o tanto que essas queimadas são usadas para os caras grilarem terra. Durante o governo Jair, teve aquele caso da Chapada dos Veadeiros, que quase deixou de ser área de reserva e passou para a mão da iniciativa privada, e por pouco não passou, e a primeira medida dos fazendeiros foi queimar área de reserva. Foda-se, meteram fogo, porque quando queima, até aquele ali se restaurar, né, aí você mobiliza, porque aí às vezes o fogo sai do controle, e a ideia, quando o incêndio é criminoso, é de que ele saia do controle, e aí o cara vai passando a cerca dele mais pra lá. E aí até se resolver na justiça, ele acaba, sei lá, é dele a terra. Então os caras não ganharam, e aí pensaram, porra, vamos botar fogo, foda-se. Então não tem como você dissociar. Eu acho que o governo foi meio pego de surpresa, mas é uma coisa que não pode acontecer de novo, porque é a mesma questão das enchentes no Rio Grande do Sul, então assim, vai acontecer e vai acontecer de novo. O Cerrado já queimou por semanas seguidas, a gente viu a questão do Pantanal no governo passado também, que queimou por semanas seguidas. Então já é uma área que está pronta para pegar fogo. Então se você tem eventos climáticos, como falou aí, você não tem um interstício entre o El Niño e a Laninha, e você tem uma situação extrema, e você tem um interesse, porque eu não consigo dissociar do interesse do agronegócio em queimar o Cerrado e o Pantanal. Ah, mas todos esses focos de queimadas são criminosos? Não, mas é o momento do ano que eles aproveitam para fazer queimada criminosa, que a maior parte do tempo dá em nada. Mas quando você vai atrás, sempre tem um fazendeiro enfiado no meio, sempre tem um empresário do agronegócio enfiado no meio. Sempre. Nunca é assim, caramba, uma queimada em grandes proporções que acabou saindo do limite e que mobilizou dias de corpo de bombeiros e acabou com a área X. Nossa, mas realmente foi uma queimada espontânea. Não. Saiu do controle, pode ir atrás, que tem empresário atrás disso. Com o agravante do evento climático. Então, assim, eu acho que foi uma medida, tudo isso para dizer que a fala e o posicionamento da Marina Silva, do governo federal, eu achei bom. Achei que era o que tinha que ser feito mesmo, mas a gente vai ficar com essa mancha, né, de que a gente, na época no governo passado, a gente ficou com aquela impressão de que eles estavam basicamente deixando o Pantanal queimar, e agora a gente não tá com essa impressão porque o contexto é outro, mas a tragédia é a mesma, ou pior. Mas eu acho que a resposta do governo federal é satisfatória, porém, não vai poder ser usada de outra vez. Ano que vem não pode ser usado. Nossa, é porque, sabe, eventos climáticos. Não, já não dá mais. É o tipo de coisa que acontece uma vez e você já, vai acontecer de novo. O momento entre a passagem do El Niño e da Laninha, né, que são eventos opostos, vai ficar cada vez mais curto, vai, até o dia que nos dizimarem. Da mesma forma que as chuvas vão ficar cada vez mais infrequentes e imprevisíveis, e que o verão isso e que o inverno aquilo. Então, assim, a última vez que você pode dizer assim, fomos pegos de surpresa. A partir daqui, não dá mais. A gente tem que ter comprometimento. Só que é muito difícil você pedir comprometimento dos governos estaduais, aí do Mato Piba. Eu ri quando você falou, conhecido como Mato Piba, pois ninguém fala isso. É só Embrapa usa. Mas essa região, quando você tem
o agronegócio por trás disso, né? Então, assim, até que ponto a gente vai poder contar com o comprometimento desses governos, se são governos eleitos pelo agro, se são prefeituras eleitas pelo agro, se são governos estaduais, se são vereadores, se são deputados, todo mundo eleito pelo agro. E aí o cara vai se comprometer a, sabe, não transformar tudo em pastagem, tudo em soja, porque é terrível você passar por quilômetros e quilômetros. Aqui você sai de Brasília e vai para Chapada dos Veadeiros e você tem quilômetros de soja a perder de vista. E você só não vê até o horizonte de soja porque lá no horizonte você tem um monte de eucalipto. Então, assim, é um deserto verde. É um deserto verde. E eles não têm escrúpulo nenhum em tocar fogo. Em reserva florestal, é um dos únicos biomas que tem somente no Brasil. Sei lá, você tem Caatinga e Cerrado. Então nem aí. Então você precisa de comprometimento dos governos, ao mesmo tempo que vai ser muito difícil, pois esses governos são, em parte, eleitos pelo agronegócio. E aí, Rodrigo, como é que você viu essa queimada toda? Pior do que o que a Ana Raíssa viu, assim. Cara, o governo ele foi eleito com uma promessa muito em primeiro plano de reestruturar o IBAMA e o ICMBio. A gente acompanhou durante o governo Bolsonaro como que não só foi sucateado, como foi aparelhado, como esses órgãos foram aparelhados. Então, logo no início desse mandato do governo Lula, isso ficou pra gente ali uma coisa urgente, né? E se falou muito nos 6 primeiros meses do governo Lula, com a figura da Marina encabeçando isso. Olha, a gente vai recompor o IBAMA, a gente vai fazer investimento no IBAMA, a gente vai retomar as competências do ICMBio. Mas isso não foi feito ou não foi feito a contento. Então a gente chega já nesse ponto do governo, o IBAMA não tem a quantidade de recursos que deveria ter, não parece ser prioridade. O Ministério do Meio Ambiente saiu de cena. A gente volta a falar agora do Ministério do Meio Ambiente com a Marina. A última vez que a gente falou foi também reclamando do embate para a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Isso foi a última vez que a gente falou. Então perceba que só agora a gente volta a falar. Volta a ter uma notícia, a gente falar. E aí você se pergunta, qual é a postura prática do governo com relação ao Ministério do Meio Ambiente? E nos parece que a Marina Silva está sendo escanteada, que ela está lá, que ela é colocada nessas situações para receber as críticas, para dar uma declaração, para que a figura dela, que tem muita autoridade no tema, seja um escudo contra as críticas ao governo. E sim, o que ela fala é razoável, está correto, mas está dentro de limites que são muito estreitos para o investimento do governo federal e que deveriam ser mais claros, deveriam ser mais abertos. Quais são as cifras que a gente tem? Como é que foi feita a recomposição aí desse orçamento para o Ministério do Meio Ambiente? Que não existiu nos anos anteriores, que trabalhou contra o meio ambiente. E aí você sai da herança do Salles e a gente pensa na quantidade de coisas que a gente precisa fazer. O que realmente foi feito? A essa altura do campeonato, seria interessante que se conseguisse apresentar isso para a população, independente dessas situações extremas. Eu gostaria que os investimentos do Ministério do Meio Ambiente, eles fossem pauta não só quando a gente tem um desastre, não só quando a gente tem uma situação de calamidade, mas que a gente vê que isso acontece positivamente. E não me parece ser o caso, não me parece que o governo ele tenha o que apresentar como grande ganho nessa reestruturação do IBAMA e do ICMBio. Me parece que a coisa continuou ali, melhorou um pouquinho, mas logo no começo, mas depois parou. Não foi mais uma prioridade para o governo e o resultado está ali. Consciência de que a gente teria uma época de queimadas mais intensa, ela já existia. E esse problema foi colocado quando se anunciou que a gente teria Laninha. Então, lá no ano passado, quando a gente falou, a gente vai entrar em Laninha, a gente vai ter um período de pouquíssima chuva, então o que seria o período de cheias no Pantanal, ele não vai ficar contento, dá para considerar que a gente passou por um período de seca, quer dizer que a gente tem que se preparar. E aí, plano para enfrentamento de queimadas, plano para contenção de queimadas. Não é nenhuma novidade, não é uma coisa nova, a gente está falando do básico, sabe? Você precisa que os municípios dessas regiões e que os estados eles apresentem um plano para enfrentamento de queimadas. Apresentaram? Esse plano pode ser colocado em prática? E aí você pode dizer que a situação é atípica de acordo com esse planejamento, porque com um ano de antecedência você pode apresentar esse planejamento, pode requerer recurso, e aí se dentro daquele planejamento que você fez com aquele recurso, nossa, foi aí
ainda acima, aí a gente fala de algo atípico. A gente fala que não dava para prever. Porque na prática, uma das funções aí do serviço público nesse caso é prever, é fazer esse planejamento, é dizer, opa, a gente precisa pensar esse orçamento com muita antecedência e para pensar a gente tem que considerar que daqui a um ano, daqui a 2 anos a gente vai precisar desse dinheiro aqui, aqui e aqui, nessa e nessa pasta, para essa e essa secretaria. Aí quando me vem dizer, peraí, a gente não estava preparado para isso, o que eu escuto é, opa, a gente não planejou. A gente não fez o nosso trabalho 1 ano atrás, de alocar recursos nessas pastas, para que elas pudessem dar conta desse problema lá na frente. Pô, a gente faz isso com a economia, cara. A gente faz isso com a previdência. A gente faz isso mal com a educação e com a saúde, mas quando a gente trabalha com o meio ambiente, parece que é uma interdição. Não se pode falar de uma perspectiva de 2, 3, 4, 10 anos. Então a gente faz isso com relação à estrutura. A gente consegue pensar um planejamento super extenso com um parque, por exemplo. Mas quando a gente fala do meio ambiente, não pode. E aí quando a gente fala do meio ambiente, fala, olha só, você não pode explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, porque daqui a 10 anos vai dar esse problema. Aí não pode. O Ministério do Meio Ambiente não pode fazer planejamento a médio e longo prazo. Se esse planejamento existisse, a gente tem como enfrentar. Não quer dizer que as queimadas não vão acontecer. Em alguns casos é absolutamente natural, como a Ana Raíssa comentou, mas em outros não é. E a gente já passou da fase da inocência. A gente vai se lembrar do Dia do Fogo lá no Pará. Então, quando a gente tem essa rede de queimadas acontecendo em regiões que elas são dominadas pelo agro, ou que elas têm uma intenção de arrebanhar aquelas terras que estão sob proteção ou não, a gente já sabe que tem alguma coisa por trás. Não é à toa que isso acontece. E aí há de se cobrar também a responsabilidade desses empresários do agronegócio. Porque eles têm subsídio, eles têm direito para explorar essas terras, mas quais são as obrigações deles para cuidar desses espaços? Isso está no texto da lei. A gente só não cobra porque tem que pagar. Em alguns casos pode perder terra, inclusive, se ele não observa o que ele tem de direito para explorar aquela terra e o que ele tem de dever. Essa parte dos deveres a gente esquece, porque na prática é isso. A gente tem, em alguns casos, como é o caso dos empresários no Brasil do agronegócio, direito de mais e dever de menos. É muito direito. Agora, o dever, a responsabilidade não aparece. Nunca aparece. E esse é o caso, assim. O dinheiro que o agronegócio lucra no Brasil, a gente já deveria pensar em conseguir... Vamos lá, Haddad, vamos cobrar imposto? Porque a gente poderia, já que a gente tem a perspectiva de passar por mais desastres climáticos que envolve enchente, alagamento, desmoronamento, queimada, seca. Então, os empresários que exploram essas regiões, eles também, ao tirar lucro dessas regiões, eles deveriam contribuir para que a gente tivesse ali um fundo para poder lidar com essas calamidades, para poder lidar com essas situações adversas. Um laudêmio pro agro, né, Rodrigo? Por que não, sabe? Vamos cobrar mais imposto desse pessoal. Então, sim, mas é uma situação muito difícil e que tá das piores que a gente já viu. O Pantanal, o Cerrado e Caatinga são os biomas que a gente tem que eles estão sofrendo mais nesse momento com a devastação. Não é de hoje, isso vem dos últimos anos, então, sim, a gente não vai jogar em cima desse governo. E, honestamente, eu não jogaria nem só em cima do governo Bolsonaro, mesmo diante do desastre que foi o Ministério do Meio Ambiente naquele governo. Porque isso é algo que vem de muito antes, sabe? A gente não se responsabilizou por esses biomas desde lá. Ainda a gente pode voltar no FHC e a gente consegue pegar o histórico de falta de responsabilidade com esse bioma, de facilidade para você poder devastar grandes áreas. Isso atravessou os governos do PT, sim, atravessou o governo Temer, atravessou o governo Bolsonaro e chegou aqui. E aparentemente a gente não aprendeu com alguns desses problemas que a gente teve no passado, né? A gente continua tentando agradar demais esses empresários do agro, que eles já lucram muito, eles já têm muita terra, eles não precisam de mais terra. O que se produz de alimento no Brasil já é mais do que suficiente para alimentar a nossa população e exportar. A gente tem desperdício de alimento, a gente tem desperdício na indústria alimentícia, a gente tem desperdício no processamento do que vem do nosso agro, a gente está desperdiçando. Então está sobrando insumo, está sobrando alimento e ele não chega para a população. Na prática é isso, assim, a gente não precisa de mais terra para explorar, a gente precisa conseguir explorar corretamente essas que já foram destinadas para exploração. Tô sentindo falta do Leonardo DiCaprio, cara, fazendo as postagens dele, né, sobre a queimada. Léo nos abandonou. Exato. Agora, para quem quer acompanhar com mais detalhes, né, toda a situação, a gente recomenda o perfil do fiscal do IBAMA lá no Twitter, e ele tem batido bastante nessa tecla, né, de que falta a ação mais efetiva do governo. E aí eu vou ler só aqui para complementar tudo isso que vocês já falaram, uma thread que ele fez aqui em relação à verba, né? Ele disse aqui, ó: muitos não entenderam como o
Ministério da Justiça abocanhou R$1 bilhão do Fundo Amazônia para reformar quartel da PM e comprar viatura para a polícia. Quem articulou isso foi o Flávio Dino, que correu atrás, fez o plano e também articulou com o governo o aumento da PF e PRF. Ele realmente fez de tudo para melhorar as condições dos servidores e melhorar as condições de trabalho das entidades vinculadas ao Ministério da Justiça. É revoltante ver a polícia ganhando R$1 bilhão do Fundo Amazônia? Sim, isso é 50% do orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Mas não é errado. Dino fez o que a Marina deveria fazer pelo IBAMA e ICMBio, mas até agora os projetos apresentados são requentados e fracos. Não existe uma ação de impacto vinda do Ministério do Meio Ambiente, as melhorias das condições de trabalho são nulas e até a criação de outro órgão foi proposta. A luta pela carreira de meio ambiente por parte da ministra é ridícula. Embora tenha participado de uma ou outra mesa, ela simplesmente abandonou os servidores, chegando a postar uma nota dizendo que o MGI chegou ao máximo. Muito legal, hein? Enquanto isso, Marina vai flanando na esplanada e aparecendo em revistas como pessoa importante para o futuro, mas fazendo muito pouco para que o futuro do mundo realmente seja diferente de uma extinção da humanidade. Então, é uma thread forte aí do fiscal do IBAMA, e ele também divulgou essa semana, né? E saiu no noticiário de que os servidores federais da área do meio ambiente iniciaram nessa última segunda-feira, do dia que a gente está gravando, uma greve que até o dia 1º de julho deve abranger 21 estados. Então, essa é a situação que a gente tem atualmente em relação ao Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA e ao ICMBio. Ana, Rodrigo deu uma saidinha aqui. Enquanto isso, eu vou aproveitar para falar do Apoia-se e da estampa do Midcast. Primeiro vamos falar do Apoia-se. Nós temos hoje pela primeira vez aqui a nossa gravação sendo transmitida, de forma exclusiva para os ouvintes que nos apoiam na categoria Um Beijo da Lhama, que é a categoria de R$50. Temos aqui o nosso querido Reni Barcelos e a Laís de Moraes nos acompanhando hoje aqui no chat. Inclusive, eu queria reforçar para os ouvintes que por acaso nos apoiam no Pix ou na categoria de R$50, Pix recorrente e tudo mais, ou que fizeram nesse mês durante a campanha, que mande um e-mail para podcastmedia@gmail.com ou mande uma mensagem lá no Twitter para a gente ter o contato de vocês, caso tenha transmissão da gravação, caso tenha conteúdo exclusivo, para a gente poder repassar para vocês também, porque a gente não tem como saber, mas quem está pelo Apoia-se, a gente consegue ter esse controle melhor. Então, se você quer ter essa possibilidade de se martirizar e ver a farsa sendo exposta, da gravação dos bastidores do Midcast, você pode nos apoiar lá pelo apoia.se/Midcast, no plano do Beijo da Lhama ou no plano que melhor encaixar no seu bolso. Aí tem várias opções. E se você também quiser nos apoiar através do Pix, a nossa chave é podcastmid@gmail.com. Pega esse R$1 aí que rendeu lá no Nubank, na Roxinha, ou no Inter, ou no C6, esses bancos maravilhosos e bem descolados. E se não for lhe fazer falta, manda aí um Pix pra gente. Lembrando, mais uma vez, que a meta foi batida e teremos Midcast sem pauta durante as férias do recesso parlamentar. Além disso, hoje eu soltei lá no Apoia-se, aí tem que ser só pra galera que tá no Apoia-se, não tem jeito. Pra galera que apoia na categoria Cartinhas da Xuxa, que é a categoria de R$20, agora vai ter conteúdo exclusivo também, pra você ouvir direto lá do mural. Então, trechos do episódio que por acaso não forem pro ar, ou trechos do pós ou pré-gravação que os meus amigos de bancada não censurarem, talvez possa pingar lá para você poder escutar. Além disso, temos a nossa estampa da Lhama, tem que dilapidar as fortunas, link na descrição aí do episódio, caso você queira. E a Thaís falou que inclusive já teve gente comprando a caneca. Tem que dilapidar as fortunas essa semana. Eu vou encomendar a minha, não sei vocês, hein? O meu vai ser a caneca também. Só esperando virar o cartão. É o meu caso. É a vida do proletário. Cartão Rodrigo, vira agora você no terá sábado. uma estampa de si mesmo com a fala, com um quote de si mesmo em casa? Pois é, cara, andar com uma camisa com uma foto de mim mesmo, isso assim, nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto, mas mas imagina é provável. uma camisa com a foto do André Gonçalves. É André Gonçalves.
Porra, aí você tinha que confundir as pessoas. Aí vai o Rodrigo pintar um autorretrato dele, quando sai o resultado é o André Gonçalves, né, cara? Mas, Rodrigo... Você tem um pôster, aí alguém chega e fala, nossa, de quem é essa frase? Você fala, minha. Meio estranho, né? Rodrigo, eu recomendo que você crie uma caixa postal para que, se algum ouvinte quiser te presentear com a camiseta contendo você na estampa, possa fazer isso. O que você acha da ideia? Cara, não, eu prefiro que as pessoas comprem para elas mesmas, assim. Vamos lá, gente. Compra, usa nas ruas aí pelo Brasil, inclusive para divulgar o Midcast. E passando Imagina você no trabalho lá, você mostra pro seu patrão e pergunta, o que é isso? Ah, cara, é um programa muito bom aqui que fala sobre finanças, apoia muito o empresariado brasileiro. Eu acho que você, como patrão, eles entendem o seu sofrimento. Vai lá escutar essa galera. E aí vem o seu patrão aqui escutar o Midcast. E na camiseta do cara tá escrito tem que dilapidar as fortunas, né, cara? A minha caneca vai ser usada no trabalho. A minha também. Cara, sábado... Não, mas aí você fala pra ele, dilapidar as fortunas, o que é isso? Não, isso aqui é dilapidar, é exploração de minério, tá falando a favor da exploração do lítio, né, o Elon Musk e tal. Cara, ele vai comprar, sério, faça o seu patrão comprar uma camiseta do Midcast. Ou fala que dilapidar as fortunas, na verdade, é melhorar as fortunas, né? Já que as palavras não valem nada mesmo, né? As pessoas usam palavras e elas não funcionam mais como funcionavam. Dilapidar pode ser qualquer coisa. E aí, pro seu chefe saber por que é uma lhama que tá falando isso, aí ele vai ter que ouvir o Midcast. Perfeito, não é isso? Mas, Vitor, é nesse clima agradável aqui, nessa marofa, que a gente chega para a próxima notícia. Talvez aí a principal notícia dessa semana que movimentou as redes, movimentou os memes, que é o termômetro para a gente saber se uma notícia é realmente relevante ou não. A gente vai falar sobre uma decisão inédita do STF. STF que está julgando aí esse caso já há muitos anos, né? Um dos advogados que fez a defesa... 9 anos de julgamento. Depois de 9 anos, ele já até com barba branca. Outro dia foi comentar, buscou o vídeo dele. Nossa, na época que eu fiz a argumentação contra a criminalização aí dos usuários, eu nem tinha barba branca e agora eu tenho. Mas o fato é que depois de 9 anos, o STF ele resolveu estabelecer ali alguns critérios para saber quem deve ser considerado usuário de maconha e quem deve ser considerado traficante. Ou seja, dá ali uma especificidade para nossa lei de drogas, que é lá de 2006, mas que não colocava esses critérios. Então, a partir de agora, a gente sabe, muito mais nitidez, que até 40 gramas ou com 6 plantas fêmeas em casa, a pessoa vai ser considerada usuária de maconha e não traficante. Isso caso ela não tenha outros itens, né, como dinheiro em espécie, caderno de anotações com clientes ou balança de precisão. Então, nesses casos, até 40, mas isso é sério, isso tá lá, isso foi dito, tá lá. Sim. A pessoa, isso é muito sério. Então, se a pessoa tá com até 40 gramas de maconha, ou se ela planta até 6 plantas fêmeas em casa, ela não vai ser considerada traficante, ela seria considerada usuário. E aí, como que isso repercutiu nas redes, né? Eu quero saber como que vocês acompanharam o momento em que o STF estabeleceu que a partir de agora é obrigatório em território nacional o porte de maconha. Eu fiquei impressionada com tanto de gente que vai fumar pela primeira vez, né? Dentre eles, Marcelo D2. Diz que a partir de agora vai fumar maconha. Então, estamos todos livres para fumar maconha. Isso? Queria fumar maconha pela primeira vez. Ah, meu Deus. Cara, assim, né? Caretas pela descriminalização é o meu movimento. Esse país... Véi, como viver nesse país? Num episódio a gente tá aqui reclamando que vão querer tirar o pouco direito ao aborto que a gente tem, no outro tá assim, então, liberou maconha. Porra, do caralho, assim, não tem padrão? Não tem padrão nesse país? Que coisa mais louca. A bancada do estupro, né? Antiga bancada evangélica. É igual o X, antigo Twitter. Antiga bancada evangélica. Chateadíssimo, então, assim, eu tô feliz pra caralho. Muito bom, muito bom, muito bom. Estamos, assim, 20 anos atrás do mundo, né, nessa decisão, então não tá tão atrasado assim. Tem a questão do voto do Toffoli, que é o voto mais maconheiro de todos, pois ele se perdeu no meio, ninguém entendeu o que ele queria, ele teve que voltar pra falar, então, o meu voto era assim, porque a gente não entendeu. Era isso que eu ia comentar, maravilhoso. Caralho, assim, a gente não entendeu, ele teve que botar um disclaimer no final, assim, gente, sim, o voto maconheiro daqueles, pra mim, melhor momento de todos nesse assunto foi a ressignificação das filmagens de Alexandre de Moraes cortando pés de maconha no
no Paraguai. Grande momento. Grandes momentos da política do Brasil. Eu acho que a gente falou já algumas vezes sobre isso, né? Então, eu, tal qual alguns dos votos, né, do STF, sou a favor não só da descriminalização da maconha, como de todas as drogas. Não pode cassino, mas pode todas as drogas. Este é o meu posicionamento, pois cassino é brega. A gente sabe a raiz da guerra às drogas, a gente sabe a raiz da criminalização da maioria das drogas, né, como que elas historicamente foram criminalizadas, e tudo passa por racismo e política burra. E o foco agora é o seguinte, por quê? O que aconteceu nessa descriminalização, nessa obrigatoriedade de todos fumarmos 40 gramas de maconha agora? Que vai ser mais difícil pro PM armar pra cima da galera, né? E que não vai ser só, porque a gente sabe que essa quantidade, e aqui eu vou parafrasear Max Maciel, deputado distrital. Se você não conhece o Max, siga o Max. O Max, assim, compensa todos os filha da puta que a gente elegeu, a gente tem um Max. E na classe média alta, se é que faz ainda algum sentido esse recorte, uma maconha sempre foi liberada. Ser usuário sempre foi liberado. Então agora o recorte é esse, é você não colocar mais 42 mil indivíduos, que este é o número de pessoas presas no Brasil, encarceradas por terem sido pegas com menos de 40 gramas de maconha. Você não tem mais esse contingente preso ali, né? Pois não é. Agora, sim, eu acho que já ficou ridículo para quem é contrário disso, de achar que estava sendo liberado o uso da maconha, né? O Zé Trovão fez uma fala totalmente esquisita e tomou uma chuva de fotos dele mesmo com trouxinhas de maconha e grandes fios de pó, uma cara esquisitíssima. Então, meio que não cola a crítica do que absurdo, agora que é isso, vai ser obrigatório e tal. Eu acho que a piada suplantou a crítica rasa. Mas agora a discussão que tem que ser feita, e já começou a ser feita, é de como isso livra o jovem periférico preto, né, de tomar quadro da polícia, às vezes por conta de meio baseado, ou daquele baseado que o PM joga no seu carro, né, que ele descachou na sua mochila. Então, como que isso vai ter que andar com 50 gramas, né? Agora, né? Porra, E aí, né, o flagrante ficou mais caro pro guardinha. Ficou mais caro pro guardinha, vai armar esse flagrante aí. A não ser que eles vão andar com meia dúzia de pé de planta fêmea no banco de trás também, né? Pra ser bem absurdo. Então, a discussão agora é essa, de como que isso é um dos passos primeiros para a gente evitar o encarceramento, né, da juventude periférica preta. E tudo isso passa pela educação política, né? Citando de novo o Max fala que a gente, no Brasil, Rodrigo, não é pessoal, mas a gente evitou que muitas pessoas se tornassem fumantes ou deixassem de fumar, ou que fumódromos não existissem mais, já que a gente falou de fumódromo, sem dar um tiro em ninguém, sem encarcerar ninguém, só pela educação, né? Porque não basta só lei, né? Os líderes não nascem da lei, não basta só lei, é educação no sentido político e educação no sentido da saúde pública. Então, tomara que essa decisão ela nos leve a aprofundar esse debate, tanto para o lado da descriminalização de outras drogas, quanto da discriminação, né, entre quem é realmente usuário, quem era o suposto traficante, né? Então, eu espero, é isso que eu espero, que a gente saia do debate raso do pode não pode, ou da defesa do tudo bem canabidiol, mas maconha não, porque é um argumento moralista, e que a gente tenha não só fumódromos nos cassinos, como a gente tenha maconhódromos. É assim que o mundo vai funcionar agora. Não, e só uma observação aqui em relação a esse ponto, que é o seguinte, né? Essa decisão do STF, ela tem validade até que o Congresso legisle sobre o assunto. E é sempre bom lembrar que está rolando aquela PEC 45, a PEC das drogas, que tenta criminalizar o porte e a posse de drogas em qualquer quantidade, que foi proposta justamente pelo Rodrigo Pacheco, que logo após a decisão da STF botou lá seu púlpito ali na porta do Senado para dizer o seguinte: eu discordo da decisão da STF,
Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por decisão judicial. Há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo. Mesmo que esse legislativo sente em cima do assunto por 20 anos, né, Rodrigo Pacheco? E aí também, em resposta à decisão, o presidente da Câmara, o chato, sempre ele, Arthur Lira, criou uma comissão especial com 34 deputados para analisar a PEC das drogas, que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade entorpecente. O ato foi assinado por Lira no último dia 17, né, mas só se tornou oficial ontem, né, no dia da aprovação aí no STF. Lira já solicitou a publicação do ato da mesa diretora e pediu aos partidos que indiquem seus representantes. O relator da PEC na Câmara, Ricardo Salles, aposta na votação do texto ainda este ano. E só para mostrar aqui qual foi o placar, né, dessa decisão em relação à descriminalização, né? Em relação aos 40 gramas, eu não tenho a informação aqui como é que ficou o placar. Mas na descriminalização ficou o placar de 6-2 a 3. Gilmar Mendes, Edson Fachin, Barroso, Xandão, Rosa Weber e Carmen Lúcia votaram a favor da descriminalização. Toffoli e Fux votaram no sentido de que a lei atual já não criminaliza o usuário, de forma que a punição prevista nela não seria de natureza penal e deveria ser mantida. Os ministros Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça votaram para que o consumo continue a ser criminalizado. Que feio, né? Um ministro indicado pelo Lula do lado de quem? Mas isso a gente já esperava, né? Mas é péssimo pra gente, assim. É sempre bom, aliás, a gente lembrar e pontuar de que lado que ele tá, né? E sempre esteve, assim, né? A gente falou das nossas expectativas quando foi aventado que ele passaria pela sabatina do Congresso e a gente veio e não tem decepcionado o Zanin, né? Não tem surpreendido e é feio. Aliás, a fala do Lula a respeito disso, que é o que você colocou na pauta também, Vitor, também disse porra nenhuma. Não falou. Elogiou que, né, você separou, né, quem é traficante, quem é usuário, mas aí falou, não, mas o STF não precisa se meter em tudo, tem que deixar pro legislativo. Falou nada com nada. A mesma coisa de alguém ter cortado o cabelo, você fala, olha, não ficou bom não, mas parabéns, assim. O que você quis dizer? Não quis dizer nada. Eu acho que é uma fala, se a gente recortar só a parte do STF, não precisa se meter em tudo, é uma fala infeliz, porque o Lula sabe que o STF, nesses casos como nesse, ele tá ali para suprir um gap, uma demanda que o Senado, que a Câmara, né, que o Congresso não legislou ainda a respeito, uma coisa mais urgente que não vai depender, né, como o Rodrigo Pacheco quis aí, mas tem que ser pelo processo democrático, que não, algo que precisa ser decidido logo, porque tem a necessidade social de que aquilo seja definido, não há definição por parte do Congresso das leis, e não dá para esperar a gente eleger um Congresso minimamente decente que toque nesse assunto, né, porque senão a gente vai levar 500 anos. Então o Lula sabe disso. Ele tentou acenar para todos os lados aí, então acenou para o STF, e acenou para o Congresso, e acenou para quem apoia, então assim, aí no final das contas só se abanou para todos os lados e não disse nada. Eu acho que ele poderia ter feito uma fala melhor, mesmo que ele não quisesse se agastar, né, porque ele falou que o STF podia evitar propostas que causassem algum mal-estar com o Congresso. Porra, Lula, você é mais que isso, bicho, sabe? Então não falou nada com nada. A discussão vai ser, né, tá dada já aí, vai acontecer. E assim, vamos esperar o processo. Eu vi algumas pessoas falando, sem citar diretamente o Pacheco, de que isso tem que ser definido pelo Congresso, né? Tá boa? Esse Congresso aí? Cara, eu acho que a gente tem que falar sério sobre o assunto. A gente tem que falar sério sobre o assunto, que são coisas importantes que tem que ser decididas agora aqui. E eu vou dar as minhas sugestões. Eu acho que daqui pra frente, aquela figura que normalmente tá na roda e ela segura o beck e não passa pra frente, daqui pra frente a gente vai chamar de Zanin. Ele é o Zanin. Tipo, aí você vai estar lá na roda, tu grita, porra, passa a bola, Zanin. O cara segurou demais, tu grita, passa a bola, Zanin. A gente vai chamar prensado de Nunes Marques. Sabe aquele prensado já mofado? Então aquilo é o Nunes Marques. Aí você fala, porra, cara, comprei um negócio lá, achei que era de primeira, chegou um Nunes Marques pra mim. O nome é aquele agora. Nossa, aquela brisa de primeira, bateu a brisa de primeira, a gente vai chamar de Carmen Lúcia. Pô, rapaz, bateu uma Carmen Lúcia aqui agora. Tô na aquela Lúcia. Que deixou a Carmen Lúcia. Deixou a Carmen Lúcia. E vela, aquela vela encorpada, é o Xandão. A gente vai chamar de Xandão. Porra, enrolei um Xandão de primeira.
E isso é importante, assim, isso é o que a gente tem que discutir. Por quê? Eu concordo com a Ana Raíssa de que eu acho que a gente ganha a discussão quando a gente não se submete a explicar tudo nos termos mais finos, como se isso não fosse algo que está sendo debatido mundialmente há décadas. Então a gente tem que levar isso no bom humor e zoar, porque assim, a pessoa que ela vem com argumentos estapafúrdios contra o uso de maconha, ela tem que ser zoada. Ela tem que ser zoada. Porque não é como se isso não fosse algo que está na boca do povo mais. Tá, cara, tá na boca do povo. A gente estava desinformado décadas atrás, mas hoje em dia não é assim. Houve uma época em que uma boa parte da população brasileira, talvez a maioria, considerava que maconha era algo aberrante, assim, era algo perigosíssimo, horrível. Então você falava que um jovem estava fumando maconha, era o pior que poderia acontecer, não interessava se ele estivesse cometendo outros crimes, mas se ele tivesse envolvido com maconha, aí era péssimo, era horrível. Não é mais assim. É claro que existe sim uma parcela da população que ela continua alienada quanto a isso, mas ela é muito menor hoje em dia. Então esse é um debate possível, e essa etapa a gente já passou. A gente consegue normalizar mais do que imaginar que essa interpretação da lei que o STF coloca agora, ela vai surtir efeitos imediatos para poder desencarcerar pessoas, para poder impedir que os policiais eles empreguem o kit flagrante ou algo do tipo. Mais do que isso, para a gente é um passo para normalização do debate, para normalização do uso de maconha de modo recreativo, e para a gente poder falar de maconha, não precisar falar de cannabis, não precisar falar do óleo, do THC, não falar de maconha mesmo. Não é só o uso medicinal. É fumar maconha de modo recreativo, é fumar porque, na real, as pessoas vêm com esse papo, não faz mal, cara. Aquele papo que estava lá na presidência do STF, inclusive, fala, nossa, essa corte é terminantemente contra o uso de drogas. Em algum momento até isso vai cair, porque isso é uma balela. É uma balela não só porque ela é um generalismo sem sentido, como se todas as drogas fossem iguais, e não são, definitivamente não são. Tem itens que a gente pode consumir que eles são proibidos pura e simplesmente por conservadorismo, por aspectos culturais, por tradição, mas que eles não só não fazem mal, como eles podem fazer muito bem, enquanto a gente permite socialmente o uso de coisas que fazem muito mal e que resultam em mortes por diversos outros motivos, como o álcool, por exemplo, né? Que esse é um problema real, prático. Com a maconha a gente tem o problema do tráfico, a gente tem o problema da proibição, mas não exatamente do uso. Com o álcool a gente tem o problema do uso. Então a gente pode dar passos para discutir outras coisas e poder falar abertamente de maconha sem que isso surta algum efeito, sem que seja um desconforto. Eu acho que a gente já chegou nesse ponto, socialmente, em que falar de maconha, usar esse termo e falar de fumar maconha, do uso recreativo de maconha, de a pessoa fumar porque ela quer fumar e não faz mal e ponto. A gente já chegou nesse dá pra defender publicamente isso. Teve uma época que não dava, gente. Não dava pra você defender isso publicamente. Não dava pra gente vir aqui publicamente falar isso. Defendo que tem que ser liberado o uso de maconha e, na verdade, de qualquer outra droga. Isso foi dito, de certa maneira, no STF. Foi dito, olha só, sou contra a criminalização de usuário de qualquer droga. Porque é isso na prática. Você não pode criminalizar o usuário de nenhuma droga. E isso é constitucional. Então isso a gente tem que normalizar. As coisas vão mudar do dia para a noite? Não vão mudar do dia para a noite. A gente sabe que vai continuar tendo problema. Mas é um passo importante? É um passo importante sim. Então a gente tem que comemorar. A gente tem que comemorar. Eu sei que a gente vai continuar apontando os problemas, mas eu acho que valeu muito a pena essa última semana acompanhar como que isso repercutiu. E quem é ativista na defesa da legalização do consumo de maconha vai continuar com as suas ações. Então isso não para. Agora, tá. Vamos para o outro ponto que o Vitor comentou, que eu acho que é um problema que a gente vai ter que enfrentar e é mais difícil de romper, que é o posicionamento do nosso Congresso. Porque vem o Rodrigo Pacheco no seu púlpito para dizer que o STF está invadindo a competência do Congresso. E chega a ser risível o Congresso falar em competência quando ele não legisla sobre isso há mais de uma década. Aliás, o Rodrigo Pacheco, esse negócio do púlpito do Rodrigo Pacheco já ficou ridículo. Eu consigo imaginar, sei lá, o Rodrigo Pacheco indo na padaria pedir um cacetinho com o púlpito dele. Ele chega na frente lá do balcão da padaria, coloca o púlpito dele e fala, me vê um cacetinho. Qualquer coisa que ele vai fazer, ele tem que colocar aquela porcaria daquele púlpito, né? Já se tornou uma coisa também ridícula de fazer. Mas assim, a gente vai ter que enfrentar isso, e essa proposta de criminalização generalizada de aspectos comportamentais, ou que a gente chama de costumes, aspectos culturais, ela vai continuar a prosseguir no Congresso. Então, se eles tiveram uma derrota com o PL do estuprador recentemente, e eles perderam essa feio, a gente tem que tomar isso como lição
e fazer com que eles percam a próxima. Porque do mesmo jeito a gente tem como fazer com que eles percam o debate sobre a criminalização do uso de drogas. Dá para fazer isso. Se a gente conseguiu fazer isso com a tentativa de criminalizar qualquer forma de aborto, a gente consegue fazer isso com o uso de maconha, gente. Sério, é uma situação, é algo bem menos problemático de se discutir no dia a dia, maconha, do que aborto. A maioria das pessoas, se eu perguntar, elas vão ver problemas no aborto. Elas não vão falar, não, sou contra e ponto final. Elas vão, por tradição, responder dessa maneira. Mas com relação à maconha já não é assim. Então, se a gente conseguiu ganhar aquela disputa, a gente consegue ganhar essa. E há um certo desespero, desculpa me estender, mas há um certo desespero da extrema-direita, depois dessa derrota com relação ao PL do Estuprador. Por quê? Eles sabiam que eles tinham que apostar muito nessa, quando eles colocaram esse PL, era uma aposta grande. Porque o objetivo deles é proibir o aborto e pronto. É estabelecer esse retrocesso. E na hora que eles perdem essa disputa, eles sabem que eles não podem voltar por aquela via. Ali eles não têm como mais. Então, para eles voltarem a esse debate, eles vão ter que esperar muito tempo. Eles não vão conseguir retornar essa discussão agora. Eles vão investir em outra frente, que pode ser a criminalização geral do uso de drogas. Então eles vão com tudo. E aí, se eles perdem de novo essa cartada, eles sabem que eles vão ter que esperar mais muito tempo para poder tentar aquilo novamente. Então eles se desesperaram quando perceberam que não teriam como seguir à frente com o PL do Estuprador. Se desesperaram, porque essa cartada eles não vão poder dar mais. Já se percebeu que a população brasileira não aceita isso, que ela considera que o estupro e, né, a exploração, a obrigação que se tem para que crianças elas se tornem mães, isso é inadmissível. Muito mais inadmissível do que falar de aborto. Então pensa aí, do mesmo jeito que eles perderam esse debate, a gente consegue fazer com que eles percam o debate com relação à discussão sobre o uso de drogas. Vamos observar o que aconteceu nessa movimentação, nesse debate público com relação ao PL do Estuprador, e a gente pode, talvez, repetir parte dessa estrutura de comunicação, levar o debate para algum campo que faça com que a população seja mais sensível e fale, não, olha só, a gente não quer que as coisas continuem como estão. Elas não têm funcionado. Criminalizar o uso de drogas não tem funcionado, nunca funcionou. Em lugar nenhum do mundo, em nenhuma época, nunca funcionou. A gente está encarcerando e matando a nossa juventude por conta de uma besteira. O que é isso, assim? Uma besteira. O uso de maconha, usar maconha não mata ninguém. Rodrigo, agora você jogar o jovem na penitenciária e fazer com que ele fique anos lá, isso cria um problema muito maior. E não é um ou outro. A gente tem centenas de milhares de famílias sofrendo no Brasil por conta disso, por encarceramento de jovens. Por quê? Porque ele estava fumando o seu baseado, fumando a sua maconha, e aí pensa, já que a gente pode falar isso, o outro, nossa, sério? Vocês acham? Dá pra virar pra pessoa hoje em dia e falar, você acha que a pessoa precisa ficar não sei quantos anos presa, precisa ser obrigada a entrar pra uma facção criminosa na penitenciária porque ela estava fumando maconha? Vocês acham que é necessário, que precisa? Esse debate dá pra ser puxado, dá pra poder colocar a coisa na balança. Agora, Rodrigo, já que criança não é mãe foi um slogan que pegou muito e foi muito forte, né, na campanha contra o PL do estupro, qual slogan você sugere para essa situação, Ana, também se tiver alguma sugestão? Sei, eu não ganho pra isso. Você é o cara das ideias. Já dei dica pra pensar, cara. Já dei dica pra pensar. Mas assim, a gente tem alguns caminhos. A primeira coisa é a gente conseguir pensar nesse comparativo. Fumar não mata. Uma maconha não mata. A pessoa não é um assassino. Que eu acho que comparar com esses crimes que eles realmente são problemáticos, sabe? A pessoa que tava... A gente viveu numa época, a gente viu isso com o Tropa de Elite, por exemplo, em que o discurso comum era dizer que o usuário de maconha ele era o responsável pelo tráfico. Ele era o responsável pela morte. Então, se um traficante ele estava armado e ele matava a pessoa, popularmente a gente colocava isso na conta do usuário de maconha. Essa fase passou. A gente não acredita mais que a pessoa está fumando maconha, ela é automaticamente responsável pelas mortes decorrentes do tráfico. Não, isso é um caminho que hoje em dia ele voltou a ser longo. Você precisa fazer um raciocínio muito longo para poder estabelecer essa relação. Então isso aí pra gente, a gente conseguiu vencer nesse sentido. A gente conseguiu dar passos progressivamente para poder tirar essa pecha do usuário de maconha. Mas eu acho que a gente tem que focar na ideia de a gente vai perder a juventude porque a proibição do uso de maconha fez com que a gente perdesse a juventude. A gente vai continuar perdendo a juventude ou a gente vai trabalhar com a juventude de modo educacional? Peraí, o jovem, ele tá fumando maconha. O que ele merece? Ele merece educação ou ele merece a prisão? E se a gente prender, a gente perdeu esse jovem. Se a gente educar, a gente ganha esse jovem. E isso, eu não tô falando isso aqui pensando, nossa, agora a gente vai educar esse jovem para ele não usar. Mas se a gente der esse passo, o passo seguinte, e a gente tem que conseguir ganhar cada vez mais território, o passo seguinte é a gente pensar
numa educação que ela responsabilize o uso. É o uso responsável de drogas, não é a proibição. Mas a gente conseguir integrar isso na educação. A gente falar abertamente, durante o processo educacional formal, sobre o uso de drogas. E sobre como que se deve usar drogas de modo responsável. Porque isso é possível você educar para o consumo. A gente é educado para o consumo de muita coisa. E a gente não vê problema, sabe? Então a gente percebe que, peraí, eu não vou proibir terminantemente as pessoas de consumirem coisas que fazem mal à saúde. Mas eu vou trabalhar para uma educação que ela propicie uma alimentação saudável. Então a gente tem uma série de programas dentro das escolas, elas ensinam o que é uma alimentação saudável, mas elas não proíbem o consumo do alimento que não é saudável. Não é algo diferente disso. Então tem coisas que você vai consumir que elas podem fazer bem para a saúde, outras podem não fazer. Algumas coisas você consome porque são gostosas e elas não necessariamente vão te levar para uma vida degradante ou elas vão te fazer tanto mal. É uma questão da gente esclarecer os termos e a gente conseguir falar abertamente. Eu acho que isso hoje é possível. Então, se a gente vai no caminho de como que eu trato com o jovem usuário de maconha? Eu condeno? Eu tiro ele da sociedade? Ou eu abraço? E eu acredito, realmente acredito, Vitor, eu realmente acredito, Anaísa, que uma boa parte da população brasileira, ela não tem má fé com relação a isso. É possível conversar com boa parte da população brasileira no sentido de, olha, a gente deve melhorar a vida dos jovens, a gente deve dar oportunidade, a gente deve educar, a gente deve abraçar, a gente não deve imediatamente condenar. Eu acredito nisso. A gente tem muitas camadas, e isso sim, existe um certo recorte étnico, social, econômico, que faz com que parte da população aponte para um jovem e fale, esse pode ser condenado e esse não. Mas, de modo geral, a população ela é mais aberta à ideia de que, opa, peraí, as pessoas devem ter oportunidades, as pessoas devem ser abraçadas. Há uma compreensão geral de que nunca vai fazer bem para alguém ir para um presídio. E se a gente conseguir separar o que é um crime que realmente merece uma condenação e o que é um comportamento ou um costume ou um direito que ele não deve ser condenado, como aconteceu com a discussão sobre aborto recentemente, eu acho que a gente consegue tornar isso um pouco mais maleável. Se vocês me perguntassem, 20 anos atrás, se a população brasileira, ela, num debate como aconteceu recentemente no PL do Estuprador, se ela se posicionaria majoritariamente contra a condenação peremptória do aborto, eu ia falar, não. A maioria da população vai falar, foda-se, abortou, tem que morrer. Hoje em dia não é assim. 20 anos atrás talvez fosse. Hoje em dia não é assim. Então a gente conseguiu. A duras penas, mas a gente conseguiu. Então a gente consegue isso também com relação ao uso de drogas. E de novo aqui, você falar em liberar o uso recreativo não é só pelo prazer, mas também por uma justiça social. Porque a criminalização do uso, ela gera um problema enorme. Ela gera um problema de falta de oportunidade para a população preta e periférica, ela gera perseguição policial, ela coloca esse jovem na mão das facções criminosas. É isso que acontece. Então, falar de permitir o uso recreativo, tranquilizar, normalizar isso, é também falar em dar mais perspectiva à população preta e periférica. É falar em diminuir a violência policial. Uma coisa, sim, está atrelada à outra nesse sentido. E a gente consegue vincular isso. Normalizar o uso recreativo de maconha tem como resultado diminuir a violência policial, dar mais oportunidade para a população preta e periférica, resgatar jovens da mão do crime, incentivar a educação de qualidade. É esse o vínculo que a gente tem que conseguir fazer. Excelente, Rodrigo, excelente. Ana Raíssa, depois ele fala, né, que a gente que fica aqui, que não interrompe ele. Como é que vai interromper, né, cara? Porra. Que crime seria? Exatamente. Uma linha de raciocínio de Rodrigo Hipólito. Seria criminalizado isso, se a gente fizesse aqui na gravação. Agora, Rodrigo, você fica falando, né, temos que combater, puxar o debate, né, tentar vencer isso. Ana Raíssa está sempre aqui comentando que a esquerda vive querendo conciliar com quem não quer conciliar com a gente. E o que aconteceu? Saiu aqui a notícia essa semana, depois, né, do julgamento aí do STF, de que a esquerda deverá adotar cautela com relação à decisão do STF sobre maconha. A avaliação de membros do PT e outros partidos é que não se pode cair em uma armadilha da direita num tema que será explorado na campanha eleitoral. Por um lado, evitam comemorar abertamente a decisão para não provocar reação conservadora. Pelo mesmo motivo, não farão oposição explícita à emenda que está na Câmara e endurece a legislação. Líder do partido na Câmara, Odair Cunha, de Minas Gerais, diz que a bancada ainda não debateu o tema. Tudo a seu tempo, afirma o deputado. Foi exatamente a mesma coisa com a PL do estupro.
Exatamente. Estão querendo desvirtuar, estão querendo se aproveitar porque está tendo eleição. Não é para comemorar, mas também não é para... Porra, a mesma coisa de novo, tipo, uma semana depois. Não. Impressionante, né, cara? Impressionante. Mais algum comentário? Cara, pode xingar, só sei pode lá, xingar, meu Rodrigo. louco. Vamos lá, não, olha. Mensagem pro jovem. Não fume vape, fume maconha. Verdade, não tem ninguém tendo que fazer transplante de pulmão por causa de maconha aí, hein? Fica a dica, né, cara? Bom, já que falamos bastante aí sobre essa decisão histórica do STF, tivemos mais um momento histórico sendo vivido aqui na América do Sul, Rodrigo e Ana, porque tivemos mais uma tentativa de golpe na Bolívia e eu queria, Rodrigo, que você pudesse aqui relatar para os ouvintes, você que já falou pouco nesse episódio, relatar como que você acompanhou e como que você viu a tentativa do general golpista que depois foi preso, né, o Zuniga, acho que é Zuniga o nome, né, tentando invadir, né, lá o palácio lá onde fica o governo, com um tanque de guerra num portão de ferro, aquilo, aço, portão de ferro, né, portão bonito, lá o cara metendo um tanque no portão para tentar invadir o palácio e dar um golpe de Estado, e depois o próprio general golpista safado que foi preso, quando estava sendo preso, falou que na verdade era tudo uma armação do atual presidente da Bolívia, que combinou com ele de fazer tudo aquela encenação para ele poder ganhar mais apoio popular e que, na verdade, foi tudo uma conspiração dessa esquerda maldosa e no final eram todos infiltrados. Mas é a conclusão que a gente chega. Toda vez que tem uma tentativa de golpe, a gente sabe que ele é feito por infiltrados. Essa é a máxima, assim. Primeiro vamos para o ponto positivo, Vitor, porque não teve golpe. José Zuniga, ele foi detido ao vivo. Foi linda essa cena, cara. Essa é uma imagem que ela tem que ficar marcada, assim. O que você faz com um militar golpista? Você não espera, você não tenta dialogar com ele, você não tenta reunir as forças armadas e deixá-las decidirem o que elas fazem com esse militar golpista. Você detém esse militar de imediato, você confronta esse militar de imediato e você retira qualquer poder que ele tenha para articulação. E isso tem que ser pronto, não dá para esperar, não dá para falar, vamos deixar a poeira baixar, vamos ver o que vai ser. Mas por que se a gente fizer isso vai melindrar as forças armadas? Foda-se as forças armadas. O que você espera é que elas fiquem caladas, que elas não façam nada. Elas têm que obedecer ao poder civil. Então a gente tem um ótimo exemplo. Ele é detido ao vivo. E eu acho que isso é emblemático. Rapidinho, Rodrigo. Só uma observação para o ouvinte, que por acaso não acompanhou. Esse general que tentou dar o golpe, dias antes ele tinha sido removido do comando do exército justamente por ter falado em público contra o Evo Morales. Ponto. Inclusive vamos chegar a esse contexto da Bolívia atual. Mas por que eu acho essa cena emblemática e por que eu gostaria de começar com ela? Porque ele é detido enquanto ele dá uma declaração para a imprensa. E é isso que tem que ser impedido. Militar não tem que dar declaração para a imprensa. Militar não tem que vir a público. E aí trago o que você falou. Ele foi afastado porque ele foi dar declaração para a imprensa, para se envolver em política. E aí ele é afastado. E aí ele tenta um golpe. E ele volta a tentar dar declaração para a imprensa e é detido. Porque não pode deixar militar dar declaração para a imprensa. Essa é uma das primeiras coisas que eles não podem fazer. Eles não podem se meter em política e no momento em que ele vem dar uma declaração para a imprensa, ele está se metendo na política. Então ele tentou fazer isso primeiro, perdeu o cargo. Tentou fazer isso de novo, depois do golpe, foi detido. Não tem que permitir militar de dar declaração para a imprensa. Não pode. Isso vai a crítica, sim, para os jornalistas que ficam lá fazendo a som de militar. Mas aí vamos ao contexto da Bolívia. Não é um contexto positivo. A Bolívia está passando por mais uma crise política. O movimento ao socialismo, que é o partido que a gente conhece mais pelo Evo Morales, ele está cindido. O Luiz Arce, que é o atual presidente, ele se torna internamente no partido um opositor do Evo Morales. Então a gente tem duas vertentes do MAS ali, e que elas estão em briga. Isso faz com que a população ela não encontre um governo forte, ela não observe um governo forte. Então, no meio de uma crise política que ela dá a premissa de uma crise econômica, e a gente tem futuramente as eleições, e a gente não tem segurança de como que o principal partido da Bolívia vai se comportar, a gente está com um cenário social que ele reverberaria esse tipo de debate, esse tipo de insatisfação com o governo. Não é como se a população ela tivesse satisfeita com o governo, tá, gente? Não tá. Então, isso é uma parte do cenário dessa tentativa de golpe. E é por isso também que permite que o Zuniga ele venha a público e fale, não, eu estava tentando fazer parte de um joguete político. Porque isso
é absurdo a gente olhando de fora, mas internamente isso pode parecer crível para parte da população. Porque sim, se você tem o atual presidente brigando com o cara em quem ele era do partido dele e que é o grande nome da política boliviana, então parece que tudo é possível, tudo tá estranho. Então não soaria absurdo que você tivesse mais uma conspiração para poder salvar a imagem do Luiz Arce. E aí você, mas ao mesmo tempo, como que isso cai por terra? Todo mundo condenou. O Evo Morales condenou, a Jeanine Áñez condenou, a OEA condenou, todo mundo. Situação, oposição, todas as vertentes do partido, todo mundo condenou. Então aparentemente ninguém estava apoiando essa tentativa de golpe. Mas ela foi vexaminosa. Quais as cenas que a gente presenciou? A gente viu os militares, eles tentarem invadir o palácio, um tanque batendo de frente com um portão, como o Vitor comentou. Aí aquela galera que fala, não, para ser golpe, precisa ter tanque na rua. Pois bem, tivemos. Porque embora hoje em dia a gente tenha outros tipos de golpe mais comuns, não significa que esse tipo de golpe tradicional ele ainda não aconteça. Ele pode acontecer. E a gente já teve exemplos parecidos pelo mundo também, como aconteceu em Mianmar há alguns anos. Então isso é possível. Mas é uma parte razoavelmente pequena dos militares que eles aderiram a essa tentativa de golpe, que fracassou. Depois eles saíram correndo, tu viu a cena? Eles saindo correndo pra tem um vídeo maravilhoso de um vira-lata caramelo observando os militares correndo em fuga. Assim. Essa é uma imagem que eu espero que alguém faça uma camisa, faça uma estampa muito bonita do vira-lata caramelo observando os militares tocando ali pra fora, né? Correndo. A população foi às ruas, isso é importante também, porque mesmo com o descrédito do governo, mesmo com uma crise política, a população, ela atendeu ao chamado, ela foi às ruas, enfrentou os militares e falou, isso a gente não quer. A gente não aceita. Mesmo a oposição, que ela foi alçada ao governo num golpe anterior que a gente teve, ela também condenou isso. Quer dizer, essa própria oposição, que ela pareceria no primeiro momento vinculada a uma tentativa de golpe militar, ela entende que isso não seria bom para ela. Não seria bom para essa oposição. Seria bom para eles vencer nas urnas. Ou um golpe administrativo. Mas um golpe descarado, com militares invadindo um prédio do governo, com um tanque nas ruas, não passa uma imagem confiável do governo para o exterior. Ninguém ia querer ser alçado ao governo nessas condições. E essa é uma verdade também. Por que um golpe nesse estilo ele não vinga mais? É muito difícil dele vingar. Porque quem é que vai aceitar? Que partido político, que organização política que ela vai aceitar assumir um governo nessas condições, sabendo que ela vai ter o tempo contado, que no momento em que ela assumiu um governo, que ela foi colocada no poder por um golpe militar, escrachado, com um tanque na rua. Ela assumiu, começou a contar um cronômetro de validade da carreira política dessa pessoa. Ela vai ser retirada do poder e ela vai ser limada da política. Então ninguém mais quer fazer parte disso. A oposição, ela rechaçou. Quer dizer, a gente vive nesse momento na Bolívia, sim, uma crise, mas uma grande oportunidade que ela serve de exemplo pra gente também, de como que a gente deve se comportar nesse tipo de situação. Como tratar os militares, principalmente, né, cara? Sem anistia, sem conciliação. Você vai complementar alguma coisa ou a Ana pode falar? Pode falar, Ana. Eu vou complementar, porque o que o Rodrigo falou, né, não tem que eu ficar aqui na tautologia, mas assim, eu achei interessante isso que aconteceu, né, que aqui tinha, claro, principalmente na época das nossas eleições, né, para presidente, tinha esse papo de que os golpes hoje em dia são somente institucionais, eles não são feitos com tanques na rua. E, pelo visto, não mesmo, né, porque tentaram e não funcionou. Ponto para mim, que a gente pode reverberar mais, é isso, juntando com o que a gente vem falando há tempos da história da conciliação e de conciliar com quem não quer conciliar. Às vezes, é melhor dar corda pro cabra se enforcar. Porque você pensa, a gente tem falado, né? Às vezes aqui a Ascom do Exército sempre tá todas, às vezes o Lula dá aquelas escorregadas, né? Não, o Múcio é o ministro que eu quero e tal. E assim, é um medo de quê? Porque a gente já parte do pressuposto que se os milicos tentarem um golpe, eles vão ser bem-sucedidos. E no caso da Bolívia, a gente tem algo que, assim, a gente chegou a comentar isso no nosso grupo do Midcast, pareceu de improviso, sabe? E então não basta você ter tanques na rua, não basta você ser comandante de exército. Você tem que ter mobilização dentro ali do que você quer, né? Juntar meia dúzia de otário e achar que basta um soldado para fechar um congresso, não é bem assim. Porque mobilizado estavam os movimentos sociais que foram para a rua, estavam os cidadãos, estavam os sindicatos, porque o sindicato, né, a classe obreira estava lá, tal. Então, o que a gente tem que reverberar é o fato de que nem
toda... Deixa eu ver se eu consigo ser concisa, assim. Nem todo golpe aventado, nem todo golpe pensado, nem todo golpe planejado é um golpe bem sucedido, né? Aconteceu na Venezuela e aconteceu agora na Bolívia e já aconteceu algumas outras vezes. Então, talvez a gente não precise ficar com tantos panos quentes. Não vamos melindrar os milicos. Aí eu gostei muito do meme que surgiu, que era o exército na Bolívia deu a resposta ao Arce, mas ele não tinha feito nenhuma pergunta. É isso. Você não tem uma classe militar tão aguerrida a ponto de ir atrás de um general que está com orgulho ferido porque foi demovido do cargo porque falou demais. Porque se um militar, qualquer que seja, fala sobre qualquer assunto que seja uma vez para a imprensa, já é demais. Já é demais, não tem que estar dando, sabe? E aqui na América Latina, principalmente, a gente tem que começar a tratar militar como militar que é burocracia do Estado, como disse o Daniel Souza. É burocracia. É o cara que usa uniforme para você saber que ele está de serviço. Ele está ali para cumprir ordem. Por isso que eles usam uniforme e os outros funcionários públicos não. Ou alguns outros não usam, né? A maioria não usa. Aquele momento que, ao invés da gente se apegar, né, à década de 60 e 70, que foi tão terrível para a América Latina, e já ficar com medo de que qualquer golpe gestado vai ser um golpe que vai vingar, a gente perceber que mobilização popular é o remédio para isso. O remédio democrático para o fascismo é a mobilização popular. Não é o voto, somente o voto lá, ó, 13 confirma, 50 confirma. É a mobilização popular. É você estar atento. A população estava atenta e evitou o presidente. Aquela foto já entrou para a história do Arce de cara com o Zunhinga. E assim, tem que estar melhor articulado. Não basta você ser milico. E não tem nem que se articular, na verdade, sabe? Eu tenho a impressão a cada vez que passa que todo o dinheiro gasto com qualquer que seja o gasto militar é um dinheiro jogado fora para o país, né? Porque aqui na América Latina, principalmente, mas eu acho que a gente pode falar isso no geral, acho que tirando os Estados Unidos, talvez, o militarismo, as Forças Armadas só servem para ser usadas contra o seu próprio povo. No caso dos Estados Unidos é contra qualquer povo, né? Inclusive o deles. Mas no nosso caso é aqui, é para dentro, no nosso caso, enquanto América Latina. Então, assim, a gente não precisa, a gente país e a gente Luiz Inácio, beijo Lula, a gente não precisa ficar o tempo todo vivendo à sombra mas um golpe está sendo gestado, sabe? Se um ovo de serpente está sendo chocado, a gente pode ir lá e pisar nele antes que ele ecloda. Então, é isso. E não adianta a gente ficar daqui, algumas pessoas comentaram, ai, que inveja dos bolivianos. Eu não tenho inveja não, porque eu não queria estar passando por aquilo. Mas é estar atento enquanto cidadão, enquanto mobilização, enquanto qualquer que seja, né? Se é militante, quer que seja. Então, não é esse medo paralisante do golpe que está sempre sendo gestado, porque os golpes na América Latina, os golpes nos países que já foram chamados de terceiro mundo estão sempre sendo gestados. Mas a mobilização popular é o remédio que a gente precisa, é o remédio democrático, não é porra, deram um golpe, e agora? Sabe, e você chegar num ponto que você tem Jeanine Áñez, que você tem os próprios golpistas contra um movimento de golpe, a coisa estava já meio natimorta ali, e os bolivianos e o presidente boliviano tiveram a presença de espírito de não dar de mão beijada, que é o meu medo quando a gente fala que a nossa esquerda está sempre querendo conciliar com quem não quer conciliar. Meu medo é que se uma situação parecida com essa acontecesse no Brasil, a gente ia entregar de bandeja, assim, tipo, opa, e aí os caras, no fundo você vai ver, os caras não têm nem mobilização suficiente, os caras não têm nem contingente suficiente, mas a gente já vai estar ali meio entregando de mão beijada. E a gente tá com a espinha mole, tá com sangue de barata, né? Você tem um Múcio aí, porque um militar falou com um jornalista. Duas criaturas que não tinham que se encontrar nunca na vida, um jornalista e um militar. Mas a resposta das Forças Armadas, a única resposta que elas têm que dar é sim, senhor. A Anaís está falando, eu estou pensando aqui, uma coisa que me parece difícil de mudar na mentalidade da população brasileira, porque isso foi esculpido em pedra pra gente, parece, é encarar policial e militar como autoridade. É autoridade. E aí o brasileiro tem medo de militar, tem medo de policial. Essa é real, assim, a não ser que você seja muito rico, você tem medo de policial, você tem medo de militar. Não é respeito. A população brasileira não respeita as Forças Armadas, não respeita a polícia. Tem medo. E medo e respeito são coisas diferentes. Então a gente vê um policial,
a gente já trava, porque a gente tem medo daquela figura. A gente vê um militar, a gente trava, a gente tem medo, a gente encara como algo diferente do cidadão, algo diferente do funcionário público. O brasileiro tem muita facilidade para poder questionar o trabalho de funcionário público, mas não de militar. E é muito difícil se desfazer desse medo, mas a gente não tem respeito. Porque, nesse sentido, os militares no Brasil nunca fizeram por merecer respeito nenhum. Eles, na prática, são conhecidos pela incompetência, pela mal gestão dos recursos, por serem sanguessugas do dinheiro público. Eles, na maioria das vezes, não dão nada em troca e eles sugam muito dinheiro. Então, eles são compreendidos como uma elite que a gente não consegue enfrentar. Do mesmo jeito que a gente pensa que eu, como pobre, vou ter muita dificuldade de enfrentar uma pessoa muito rica, uma pessoa de família muito importante, um político de carreira. E o militar ali, ele está nessa mesma categoria para a maior parte da população brasileira. Uma pessoa que ela tem muitos direitos e ela tem as costas quentes. O sistema todo protege essa pessoa, então não tem como enfrentá-la. Esse medo não é decorrente de uma estrutura natural. Isso é alimentado pelo nosso Estado. O Estado brasileiro alimenta o medo que a população brasileira tem dos militares. Ele dá muitos poderes para os militares. Ele dá muito dinheiro para o militar. A gente tem intrínseco na nossa percepção da estrutura militar que eles nunca vão ser punidos, que eles podem fazer o que eles quiserem. Eles são inatingíveis. Um militar, ele pode dar um tapa na cara da pessoa na rua e nada vai acontecer com ele. Ele pode chegar e espancar alguém na rua e nada vai acontecer com ele. Pode ser um policial ou pode ser alguém do exército, da marinha, da aeronáutica. Ele chega com a farda dele, ele pode fazer o que ele quiser, onde ele quiser. E ele nunca vai ser punido. Isso é o resultado da impunidade. Isso é o resultado do nosso Estado e de todos os governos, eles encararem os militares dessa maneira. Agora, a partir do momento em que os militares eles passam pelo próprio Estado a não ser encarado dessa forma, eles passam a serem punidos, publicamente punidos, detidos em rede nacional, ao vivo, colocados num camburão. Você falou no microfone, tapa na nuca e camburão, em público, para todo mundo ver. Isso faz com que a população pare de ter medo, porque vai perceber que essas pessoas elas podem ser punidas, que eles não são intocáveis. Atualmente no Brasil, essa é a percepção que a população tem de militares e policiais, que eles são intocáveis. E perceba, é isso que acontece na prática. Um policial vai na rua e ele sai dando tapa na cara das pessoas, enfiando spray de pimenta na cara de qualquer pessoa. A pessoa chegou o policial, você tem que abaixar a cabeça e você não pode falar nada. Porque qualquer coisa que você disser, ele vai dizer desacato, te dar um tapa e te mandar preso, te colocar no latão. Essa é a percepção que a gente tem, porque isso acontece na prática. Mas à medida em que o Estado se comporta de modo diferente e que governos eles estipulam publicamente um tratamento justo de militares e policiais, que olha, não, você não é intocável. Cometeu isso? Não, tu não vai ser julgado na justiça militar. Você não vai ter uma aposentadoria gorda. Você é um funcionário público como qualquer outro. Mudou essa postura dos governos, a gente muda o modo como a população vai encarar e vai parar de ter medo. E aí sim, quando acontecer uma situação dessa, a população pode ir pra rua. E aí sim, quando um militar ele cometer uma injustiça, quando ele cometer um uso exagerado do poder, a gente vai poder encarar de frente. Isso é possível. Eu vou lembrar que a gente já fez isso no Brasil. O governo FHC fez questão de tratar os militares como eles deveriam ser tratados. E percebam o quão constrangedor é pra mim. Eu faço questão de dizer que é constrangedor. É constrangedor pra mim elogiar o governo FHC. Muito constrangedor. Mas o governo FHC conseguiu tratar os militares como eles deveriam ser tratados. Vocês não precisam de uma fatia gorda do orçamento. Vocês não precisam disso. Vocês não têm que vir a público. Resgata lá. Cadê aquele monte de declaração para a imprensa de militar no governo FHC? Não acontecia, era exceção. Não tinha essa pressão. Eles saíram do debate público. As Forças Armadas foram sucateadas no governo FHC. Então isso é possível. Não é nada de outro mundo. Se isso aconteceu lá na década de 90, a gente pode fazer isso de novo. A gente pode mudar com a postura acertada do governo. A gente pode mudar a percepção que a população tem sobre os militares, que é parar de ter medo. O brasileiro não confia em militar. O brasileiro não confia em policial. Ele tem medo. Ele não respeita. Ele tem medo. E isso dá para mudar. Excelente, excelente aqui, mais uma explanação que vocês fizeram. Só um complemento em relação a esse assunto, a gente teve a Bia Kicis celebrando o golpe, quando saiu a notícia, que tinham divulgado que esse general golpista safado iria libertar, entre aspas, todos os presos políticos. Ela falou, nossa, grande ação, celebrando, né, em cima da notícia do golpe. E o Ricardo Salles também, dizendo que na Bolívia os melancias têm culhões,
né, fazendo uma referência aos militares brasileiros que muitos chamam de melancia, dizendo que os daqui não teriam coragem, e já tem até, acho que um abaixo-assinado que está sendo até promovido pelo ICL para recolher assinaturas pedindo a cassação do Ricardo Salles. A gente já está com mais de 100 mil assinaturas. Mais de 100 mil assinaturas, exatamente. A gente tinha outros tópicos aqui na pauta, mas como vocês falam muito, eu vou só ler rapidamente, a gente já vai pular para as cartinhas da Xuxa, vocês são proibidos de falar... Não, tem um tópico aqui que eu vou abrir uma exceção para Ana Raíssa. Justiça Eleitoral condenou o Lula e o Boulos por propaganda antecipada em ato do 1º de maio lá em São Paulo, que a gente chegou a comentar aqui. Então o Lula vai ter que pagar aí 20 mil reais e o Boulos 15 mil reais, né? Para quem não se lembra, quando o Lula falou, votem aqui no meu candidato, no Boulos e tudo mais. A Sâmia Bonfim está tomando uma ação muito importante indo para cima, né, em resposta ao PL do estupro. Então ela apresentou 2 PLs para justamente dificultar a possibilidade de médicos e outros profissionais de saúde se recusarem a realizar abortos ilegais por meio do direito à objeção de consciência. Então ela quer criminalizar, um dos PLs chega a sugerir a criminalização do médico que se recusar a fazer o aborto legal. A gente tem o Julian Assange livre, né? Ele fez aí um acordo com o governo americano e agora está livre. E, Ana Raíssa, tivemos a volta de Ciro Gomes, rapidamente aqui, falando bobagens, e ele inventou o termo janjismo para se referir a Janja. Eu vou ler aqui aspas do Ciro Gomes numa entrevista que ele deu, acho que foi para o My News. Abre aspas. Então, o que está acontecendo? Pelo movimento da economia, a população vai votar contra o governo. E pela guerra cultural, sabe, o janjismo, agora remoçado e tal, vai perder a eleição ao governo. Mas não vai perder somente em 2026. Vamos acompanhar as eleições municipais nas grandes cidades brasileiras. Elas não são uma condição, digamos assim, mortal, mas elas são uma pista nos grandes centros. Fecha aspas. E ele elogiou também o Ronaldo Caiado. Falou que é um cara que tem dotes e é um ótimo governador. Palavras não significam mais nada, né? Nem sufixos significam mais nada. O que é janjismo? Ele aparece, Deus sabe da onde, do alto da sua irrelevância política, pois se tornou um agente irrelevante. Ninguém mais nem lembrava de Ciro Gomes. Aí sai com essa para criar zum, porque assim, o que significa janjismo? Nada. Você não tem um lastro de significado para esse significante que ele inventou, sabe? Assim, porque quando você fala do janonismo, você já pega. A pessoa normal, o ser que raciocina, ele pega. Porra, Agora, janjismo não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E vou ousar dizer que tá ali no limite do comentário misógino. Por quê? Por que tinha que sobrar pra Janja? Não foi a Janja que foi eleita, sabe? Então, sim, do alto da sua irrelevância, ele conseguiu ser patético. Tava com saudade de falar mal dele aqui, então já estou contemplada. E sim, se ele queria com isso acenar para os seus eleitores, ele não percebeu que os eleitores dele estão, assim, 90% arrependidos, né? Quem votamos nele em algum momento ou pensamos em votar, fazendo a meia-culpa aqui, não estava esperando uma declaração do Ciro Gomes para aparecer igual cigarra saindo debaixo do chão depois de 17 anos, sabe? Foi só patético, assim, ficou pior pra ele, não vai colar, ou se colar vai ser como piada, assim, e nada, só mais um papelão do Ciro Gomes. É isso, Ana, separei esse tópico porque eu sabia que você estava com saudade de criticar Ciro Gomes. Rodrigo, um adjetivo para Ciro Gomes depois desse termo que ele inventou. Cara, o Ciro é muito cirista. E aí vale, já que as palavras elas precisam ter significados, vale a definição de cirismo, né, cara? Porque cirismo é um tipo muito específico de cirrose cerebral que ela se desenvolve com o alto consumo de desenvolvimentismo e pelo recalque da vontade de ser o Lula. Tem estudo sobre isso, Rodrigo? Se Lula não fosse o Lula, Ciro seria o Lula. Tem estudo sobre isso, Rodrigo? Eu fiquei com essa dúvida, porque me pareceu bem incrível. Cara, se não tem que ter. Vamos lá, gente. Escrevam artigos. Quero ler os seus artigos. Excelente. Então fechamos aqui o nosso episódio, né? Vamos agora ler os comentários aqui nas cartinhas da Xuxa. Não temos Thaís Kisuki. Ela me deixou aqui com essa missão. Inclusive, ela falou, nossa, ela foi contando comigo
tarde quantos comentários tinha no teste que a gente fez aqui para dar esse momento para os ouvintes, porque eu estava contra. Eu falei, não, os ouvintes comentaram pouco essa semana, não vamos ler nada, mas Thaís Kisuki, que sempre pensa, né, nos ouvintes, fez aqui fazer a contagem e ver que realmente tínhamos comentários suficientes. Então vamos começar pelo Blue Sky, onde temos ali o Rafael Chino comentando sobre surgirem lideranças novas. É só você ver que boa parte dessas pessoas vem de movimentos sociais, que o PT se afastou demais e já eram militâncias orgânicas. Era Érica Hilton, já era conhecida na militância, Boulos e Henrique Vieira também. Todas as pessoas de destaque já eram lideranças orgânicas. Tivemos ali o Jesus Comunista dizendo episódio maravilhoso, bancada show. Aí teve também o Wei Renan. Enquanto a França tem Mbappé, o Brasil tem um movimento despolitizante entranhado na CBF que se espalha por praticamente toda a sociedade. E o mais triste é que a esquerda mainstream do PT se linka a tudo isso rifando qualquer direito mínimo ou luta para não fortalecer o outro lado. É desanimador. A gente teve aqui também no Instagram as pessoas comentando, né? Thaís falou, né, que no Instagram quase ninguém comentava, a galera foi lá, ó. A Secret Thaís, o melhor podcast, falo com tranquilidade. O Jorge Afradique, excelente participação do Príncipe Vidani, só faltou o ponto alto, o gemido, marca notória do Vidani. Realmente a gente não pediu pro Vidani dar o gemido dele, né? Curto muito o trabalho de vocês, do Midcast e do pai do Testostirinha, e o mais importante é que apoio ambos. Sigam-me nesse exemplo, galera. O próprio Vidani comentou, né? Muita alegria, um tanto de raiva. A Andréia Cantejani, vocês são muito necessários. O convidado deveria fazer parte da bancada também. Vânia Souza, episódio muito bom com um convidado que se encaixou perfeitamente no quarteto. Pode contratar. E aí várias outras pessoas. Ariazinhas, olha só, hein? Vocês são ótimos. Comecei a ouvir há pouco tempo e já sinto falta durante a semana. Adorei o convidado e fui ouvir o Pelada na Net. Basicamente ele chorando pelo Vasco e defendendo o Vini Júnior com unhas e dentes. Não tá errado. Fiz um pix simples, mas simbólico. A estratégia de mandar parar no meio do episódio para fazer o pix me deixou envergonhada de não mandar nenhuma quantia. Pelo menos R$1 eu tenho. Com carinho, Victória. Muito bem. Eu gosto que a nossa forma de coagir os ouvintes acaba funcionando. Muito obrigado a todos que colaboraram com a gente lá na campanha de Pix Real. E novamente, ó, dá tempo ainda. podcastmedia@gmail.com. Faça seu Pix de R$1. No Spotify aqui, para encerrar, né, tivemos aqui a Edna. Políticos novos no PT, temos Ana Júlia, Renato Freitas e a Carol D'Artora remando contra a corrente aqui no Paraná. Fernanda Silva, Ana Raíssa falando obviedades que precisam ser ditas sobre aborto e direito das mulheres. Obrigada. Danilo Costa, olha aqui, Ana. Ei, queremos a Magda participando na próxima semana. A Magda, sua amiga lá da história da Michelle. Eu contei pra ela que a gente tinha falado disso, ela disse que ouvi. Mas, não sei, hein? Arriscado. Chamar uma amiga assim, para uma gravação no meio da semana, nessa hora? Ó, temos aqui o M da Rochelle, ó. Sou pós-doc em Geografia na UFRJ, é preciso lembrar queimada de incêndio. Incêndio acontece por seca e altas temperaturas, queimadas é por ação humana. No governo do fungo presidencial era queimada. O Alexandre Melo não estava animado para a semana, ainda mais que estão acabando as festas juninas, mas essa história da cabeleireira que a Ana Raíssa contou me deu felicidade para 3 meses. Obrigado, Midcast. Rodrigo, você ouviu a história da cabeleireira? Não. Tem um episódio de 2 horas e 6 minutos pra você ouvir, pra chegar no ponto que eu conto. Procura lá, vai lá. É isso, gente. Muito obrigado a todos que comentaram, todos que nos apoiam. E eu não li do Twitter, né? Beijo em todos vocês. Não vou abrir outro link aqui, não. Amamos todos que comentaram no Twitter também. Muito obrigado. E vamos agora mencionar nossos apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa lá no Apoia-se. E também a galera que nos apoiou aí nesse último mês através do Pix, né, com R$20 ou mais. Temos ali o Wagner Gomes, Ricardo Jalotto, Elisnei Menezes, Liliane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos, Gabriel Pires, Daniel Ribeiro, Paulo Felipe Cousani, Guilherme Anselmo, Rodrigo Rocha e Fernando Lira. Temos também Leonardo Gandolfo, Lucas Ramos, André Calazans, Caroline Graciane, Dandara Marques, Ana Carolina Xavier, Edna de Lourdes, Paula Nogueira, Valmir Custódio, Márcio Luiz, Maria Carolina e Leonardo Expor. E quanto mais gente tiver, eu não vou me cansar de ler. Muito obrigado
obrigado a todos que nos apoiam e principalmente a galera aqui também da categoria Beijo da Lhama, que hoje está aqui nos acompanhando, né? Parte dela nos acompanhando aqui, inclusive Rafael Cavalcante chegou agora há pouco, interagindo aqui, fazendo alguns comentários sobre a questão das Forças Armadas. Já disse aqui também o slogan: não façam amor, façam Pix. Boa, né? Mas dá pra fazer os dois também, né? Faça amor e faça o Pix. É amor. Pix é amor, exatamente. Então fica aqui o nosso agradecimento, nosso beijo da Lhama para o Rafael Cavalcante, que está aqui nos acompanhando, o Reni Barcelos, que eu não sei se ainda está aqui no chat, mas acredito que sim, e a Laís de Moraes, a prima do Alexandre de Moraes, que também está aqui no chat nos acompanhando, pelo menos estava até agora há pouco, e a galera também do Pix, né, o Bruno Felipe Teixeira, Guilherme Carvalho, Flávia Rodrigues, Pedro Henrique Lira e Cristine da Silva. Lembrando, se você está na galera aí do Pix, entre em contato com a gente para poder receber na próxima semana o link da gravação, já que não temos o contato de vocês. É isso, Ana, Rodrigo, algum comentário aqui? Podemos encerrar, já tá bom, né? 2h27 de gravação, acho que tá legal. Tá bom, senão o editor sofre aí no final de semana. Exatamente. Então, este podcast foi apresentado por esse que vos fala, Victor Souza, Rodrigo Hipólito e Ana Raíssa Guedes. Edição desse que vos fala, Victor Souza. As nossas redes sociais são @podcastmid no Twitter e no Instagram. Procura por Midcast Política lá no Blue Sky. Tem o nosso canal no WhatsApp também na descrição do episódio, assim como o link para você comprar a estampa Tem que Dilapidar as Fortunas e nos apoiar e apoiar o pessoal também do Rio Grande do Sul. E Rodrigo e Ana, quais são suas redes sociais, por favor? Eu tô só no Twitter como @lhamanalama, porque lhama é o melhor animal. Perceba que eu falei que eu tô só no Twitter porque eu já tô abandonando o Blue Sky, né? Eu quase não entro lá. Mas se algum dia, se o Twitter cair, aí eu tô no Blue Sky também, como o Rodrigo pode. Eu também tô lá no Twitter, Ana Raíssa, tudo junto, com 2 N's, 2 R's e 2 S's. Excelente, valeu, gente, muito obrigado aí por mais essa semana estarmos juntos aqui em plena quinta-feira falando sobre temas muito agradáveis. Obrigado a quem nos acompanhou nesse episódio, pra galera que assistiu ao vivo aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, falou. Bateu uma onda forte. E aí, só que a temporada passada tinha galera escrota, que é o que faz o reality show ser bom, né, cara? Nesse mas ainda nessa já teve a polêmica do calvo lá. Que depois eu o só cara... vi o meme. Que a mulher falou que não fica com calvo. É desse programa? Isso, é. Porque o cara, até onde eu vi, ele passa o programa inteiro lá na primeira fase de boné. Ele casa de boné. Pô, tu já tá dando spoiler, cara. Ah, vai se fuder, porra. Porra, já não, deu spoiler. mas e se você vai ser calvo, você tem que assumir. 20 anos de idade? Spoiler. Não, pera aí, spoiler é coisa séria, cara. Calma aí. Não, assim? Porra. Ah, não, Rodrigo, de novo estamos nesse lugar. Uma pessoa falando que spoiler é coisa séria. A gente já passou por isso antes. Spoiler é coisa séria, pera aí, pô. Rodrigo e eu já estivemos nesse universo. Vamos guardar isso pro Midcast Sem Pauta, ó. Vamos botar o Midcast Sem Pauta que vai ter pauta. Spoiler, spoiler é correto ou não? É religião, né, Ana Raíssa? Midcast proibidão. Religião, futebol. Não, futebol é tranquilo. Tem que ser... O povo falava que não podia discutir, era religião, futebol e política. Mas não vai ter política. Então sobrou só religião. Vai lá, Vitor, vamos começar essa bagaça. Vambora.